Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelo AM 1270 em Ribeirão Preto. Ou então nas plataformas digitais, YouTube, também Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é terça-feira, feriado de finados, 2 de novembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Estaremos juntos, ao vivo até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, que entra em campo nesta terça-feira, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca enfrenta o Goiás às 9h30 da noite. A Ponte precisa dos 3 pontos para continuar a sua luta, para fugir da parte de baixo da tabela. A escalação ainda é um mistério. Moisés está fora pelo 3º cartão amarelo. Thales não joga por questão contratual. Leonaldi volta à equipe, zagueiro Thiago Lopes está relacionado. Macaca também pode entrar em campo pressionada pelos resultados das equipes que também estão na parte de baixo. Por enquanto, o Vitória está jogando e o resultado é bom. O CSA vai vencendo o time baiano em Salvador por 1-0. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Tudo bem com você aí, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí, Marquinhos. Também, Júlio, um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Mesmo no feriado, Daniel Paulista segue trabalhando a equipe. Na quinta-feira tem jogo contra o Vasco às 7 da noite no Estádio Brinco de Ouro. Torcida promete fazer a diferença. Thales e Bruno Sávio serão as novidades. Por outro lado, Daniel Paulista está suspenso. Daniel Cerqueira e Benhur serão os responsáveis pela montagem da equipe para a decisão de quinta-feira. Júlio. Bola rolando no futebol brasileiro, Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai vencendo o Atlético Paranaense 2-0. O jogo no intervalo em Curitiba. E na B-Zona, o Lupe já citou aqui a vitória do CSA por 1-0 contra a Vitória. Avaí e Brasil de Pelotas empatando 0-0. 7 horas, tem Remo e Londrina, Brusque e Náutico. E às 9h30, Goiás e Ponte. Corinthians. Salve o Corinthians. Venceu ontem no último minuto, Isabelle Moraes. O Corinthians voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro depois da vitória sobre a Chapecoense. Agora soma 44 pontos, 4 a menos que o quinto colocado, que é o Fortaleza. E o jogo de ontem marcou o retorno da chance de totalidade da torcida. Foi o primeiro jogo no estado de São Paulo com 100% de torcida liberada. Foram quase 40 mil presentes para acompanhar uma vitória com um roteiro dramático. A vitória do Corinthians foi com um gol literalmente
somente no último lance do jogo. O gol do Roger Guedes foi o 5º do atacante pelo Corinthians em 11 jogos. Roger Guedes, que já tinha marcado contra o Juventude, 2 vezes contra o Palmeiras, contra o Bahia e agora contra a Chapecoense. E no próximo sábado, o Timão enfrenta o Fortaleza. Vai ter o retorno do goleiro Cássio, ele que cumpriu suspensão ontem. E o substituto foi o jovem Matheus Donelli, de 19 anos. Ele que fez estreia em campeonatos brasileiros e, salvou o Corinthians com uma defesa que foi nas poucas vezes que a Chapecoense acabou incomodando o Timão. O Corinthians já retomou os treinos na manhã desta terça-feira, sem descanso para os atletas de Silvinho, até porque no próximo sábado tem um confronto com Fortaleza e a distância, que hoje é de 4 pontos, pode diminuir para 1 pontinho. São Bernardo e São Caetano definem nesta terça-feira o primeiro finalista da Copa Paulista. Após empate por 1-1, o duelo será no 1º de maio em São Bernardo, às 7 da noite. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. E o Palmeiras, Guilherme Cimatti. Palmeiras treina nesta tarde, pensando no clássico contra o Santos no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com um ano de Palmeiras e títulos na bagagem, o técnico Abel Ferreira concorre ao prêmio de melhor do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. A lista tem 24 nomes e conta com Pepe Guardiola e Zinedine Zidane. Os brasileiros Cuca e Renato Gaúcho também estão na disputa. Abel Ferreira venceu 52 jogos, empatou 22 e perdeu 24 pelo Verdão. Tottenham anuncia Antônio Conte como novo técnico. Conte, atual campeão italiano, já ganhou o campeonato inglês comandando o Chelsea. São Paulo. Salve o tricolor paulista. E o São Paulo, Paulo do Vale. O São Paulo se reapresenta hoje, após a segundona de folga, depois da vitória importante para cima do Internacional 1-0 no Morumbi. Tricolor que deu um salto importante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e volta, quem sabe, a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, pelo menos na fase preliminar. A expectativa da semana é que Jonathan Calleri fique à disposição de Rogério Ceni, após 2 jogos desfalcando o Tricolor paulista com o edema na coxa. Treinando normalmente, o que é a expectativa, Calleri deve ser relacionado e também pintar na equipe titular. Resta saber se Rogério vai mudar novamente o esquema tático. Contra o Inter, apostou em 3 zagueiros para dar uma chance para Léo, que correspondeu, formando o trio defensivo com Arboleda e também Miranda. Será que teremos um trio agora ofensivo no São Paulo, com Rigoni, Calleri e também Luciano? Nos próximos dias, Rogério Ceni vai definir o ataque do São Paulo. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Tarde e noite de Liga dos Campeões da Europa, jogos encerrados. Chelsea venceu Malmo 1-0 e Wolfsburg venceu o Red Bull Salzburg por 2-1. Bola rolando para Atalanta e Manchester United 0-0. Cristiano Ronaldo em campo. O Bayern de Munique vai empatando com o Benfica 0-0. O Barcelona vai empatando com o Dinamo Kiev 0-0. O mesmo resultado de Juventus, Zenit, Sevilla e Lille. Villarreal contra Young Boys. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe está chegando na Band com Bruno Mizioli. O Santos, que se reapresentou hoje no CT Rei Pelé e deve ter aí 2 reforços para o duelo contra o Palmeiras no próximo domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro. O meia Vinícius Zanocelo e o atacante Marinho cumpriram suspensão no duelo contra o Atlético Paranaense, vitória por 1-0, gol de Madson, e com isso devem estar à disposição do técnico Fábio Carille para o clássico de domingo. Carlos Henrique. O bate pesado está chegando na Band com o primeiro destaque no Bandeirantes Esportiva. Um abraço para você, seja muito bem-vindo, CH. Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Em jogo atrasado, o Campeonato Brasileiro da Série A neste feriado tem movimentação. Segundo tempo de jogo, na Arena da Baixada, o Flamengo vai batendo o Atlético Paranaense por 2-0. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Tudo bem, Valdemir Gomes? Um abraço para você, seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Ô, Júlio, muito obrigado. Um abraço a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Ontem eu falava da destruição do VAR lá na Arena do Grêmio. E ontem, né, ainda no programa à tarde. Aí à noite teve jogo do Corinthians com a rebaixada Chapecoense dentro
do Allianz, não, dentro da Arena de Itaquera, né? Dentro do estádio do Corinthians. E aí eu assisti o jogo todinho, né? Véspera de feriado, de boa, tal. E o Corinthians jogou bem, criou muitas oportunidades, o goleiro da Chape fechou o gol. E o Corinthians só encontrou o tento da vitória aos 52 do segundo tempo com o Roger Guedes. Para mim, absolutamente impedido. E tinha VAR, claro. Série A, tudo bonitinho. Tinha o VAR e mais 42 mil loucos torcedores do Corinthians fazendo um barulho ensurdecedor. E aí, última bola do jogo, escanteio. Primeiro pau, vão para a bola Gil e um outro jogador, que acho que foi o Jô. E dão uma casquinha, jogam para trás, ela cai. Nesse toque, o Roger Guedes já está adiantado. Ele ajeita e bate e faz o gol e uma grande festa se estabelece. Eu fiquei esperando o VAR acionar o juiz. Eu fiquei aguardando a confirmação daquelas linhas, que nem sempre são verdadeiras. Mas ali no visual, deu para ver que na casquinha de cabeça se caracterizou o momento da saída da bola para o pé do Roger Guedes, que fez o gol, impedido. E fiquei esperando o desfecho. O juiz, celeremente, foi para o meio de campo, apitou mostrando o meio de campo, dizendo que o gol estava validado e encerrou a partida desconsiderando qualquer tipo de reavaliação. Seria reflexo do que aconteceu lá na Arena do Grêmio? Ou pela quantidade de corintianos enlouquecidos com o gol na última bola do jogo, o juiz e o VAR preferiram não inventar moda, até porque eles são adeptos de um dito popular que diz o seguinte: quem tem medo. Reflitam aí. Bandeirantes Esportiva está no ar nesta terça-feira, feriadão, 2 de novembro, com trabalhos técnicos de Joels Cardoso, timaço técnico de Gil Kleber, produção comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Valdemir Gomes e Carlos Henrique. Comando de esportes da Bandeirantes de Carlos Batista e direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Goiás às 21h30 no Estádio da Serrinha, Railé Pinheiro, em Goiânia. Jogo da 33ª rodada do Brasileirão. Goiás e Ponte Preta. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMec. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultraforte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra.
Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolheu parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte. O seu parceiro para toda obra. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. Tudo bem, Gleger? Um abraço pra você. Seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, né, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Meu destaque vai pro jogo da Macaca daqui a pouco às 21h30, aqui na Bandeirantes, com transmissão aqui com a jornada esportiva a melhor do Rádio Campineiro. E um jogo importante. Expectativa Ponte ainda tem alguns problemas, algumas dúvidas na escalação, mas expectativa de um grande jogo. E tomara, Júlio, que a Macaca traga pontos a Campinas. Seja ele 3 ou 1. Mas tem que somar pontos hoje. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Muito bem. Júlio Nascimento. 5 horas e 21 minutos. Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Já com algumas mensagens aqui da torcida corintiana revoltada com o Valdemir Gomes. Mas pode mandar aí sua mensagem de áudio também. Hoje vamos até às 7h30. Então vai dar muito tempo aqui de ler as mensagens de texto e também as mensagens de áudio. Mandando seu comentário sobre Guarani, sobre a Ponte Preta, o assunto que você quiser falar aqui do nosso programa. Sua participação é muito bem-vinda aqui para interagir conosco, né? Muito legal ter essa interação com você, ouvinte, nos aproxima. Ouvir a sua voz também nos deixa muito feliz aqui na nossa programação. Então, por gentileza, pode mandar aí que eu estarei separando as principais e as primeiras mensagens. 971021493. WhatsApp liberado para você. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos lá, informações da Ponte Preta, que hoje entra em campo às 9h30 da noite. Esse é o horário. Aliás, feriadão, né? Para fechar o feriadão, o torcedor ponte pretano tá na expectativa aí de uma vitória para finalmente respirar aliviado, ainda mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o adversário é um postulante ao acesso que está vivendo uma fase bem delicada, né, Lupe? É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte fecha, né, os jogos desta terça-feira da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Encara o Goiás às 9h30 da noite. Só que a Ponte já começa a ficar atenta aos resultados dos seus principais concorrentes que brigam na parte de baixo da tabela. E por enquanto a situação é boa para a Alvinegra. O Vitória está jogando em casa com o CSA. Vitória está na zona do rebaixamento e o time baiano vai perdendo em casa para o CSA por 1-0. Um pouquinho mais tarde tem Remo e Londrina, 7 horas da noite em Belém do Pará, mesmo horário Brusque e Náutico. Então, dependendo da rodada, a Ponte entra muito pressionada em campo contra o Goiás. E como você disse, duelo de opostos. Enquanto a Ponte briga para sair da parte de baixo da tabela, o Goiás briga para ficar no G4 da Série B. O time esmeraldino é o 4º colocado e tem uma campanha espetacular jogando dentro do seu território, dentro da sua casa. O Goiás tem a 3ª melhor campanha como mandante em 16 jogos, são 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 66,6% de aproveitamento. Já a Ponte, como visitante, não tem um bom aproveitamento, tem apenas a 19ª campanha, só ganha do Brasil de Pelotas em 16 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, mas são números que, quando o juiz apita, eles não entram em campo, até porque a situação da Macaca é bem delicada e apenas a vitória interessa. É claro que o empate não é descartado, mas se somar os 3 pontos, a Ponte Preta praticamente aí dá uma aliviada na situação em relação à permanência da Macaca na Série B de 2022. Em relação ao time, pouquíssimo tempo de preparação para o técnico Gilson Klein. Aliás, ele nem conseguiu corrigir posicionamento, ele deu aí a prioridade
para a recuperação física dos atletas da Ponte depois do empate sem gols com o Vitória no último sábado. E por isso o grande ponto de interrogação está em relação ao substituto do atacante Moisés, que não joga porque recebeu o 3º cartão amarelo e hoje fica fora da partida. E só um detalhe em relação a Moisés, ele ficou fora de apenas um jogo na temporada toda pela Ponte Preta, que foi no Campeonato Paulista, na derrota da Macaca para o Ituano, lá no Novelli Júnior, em Itu. Foram 48 jogos do Moisés na temporada e desta vez ele fica fora das 4 linhas dentro de combate. Os prováveis substitutos. O primeiro, Fecim, aparece como principal candidato à vaga do Moisés. O segundo, o Iago, e o terceiro pode ser o Niltinho. Mas o Niltinho há muito tempo não joga. Segundo o técnico Gilson Kleina, teve um problema de lesão e por isso ele não foi utilizado no último jogo contra o Vitória, porque muita gente questionou por que a manutenção do Richard e não o Niltinho, e essa foi a justificativa do técnico Gilson Kleina. Não é apenas a dúvida no ataque. A Ponte ainda não está confirmada nem no meio e nem na defesa. No sistema defensivo, a dúvida fica em relação ao Ryan, que saiu com câimbras contra o Vitória. E o histórico do atleta não é favorável em relação à recuperação física, né? O Ryan tem muita dificuldade nessa questão de se recuperar. Então, existe sim a possibilidade do Ednei ser o companheiro de zaga do Fábio Sanches no sistema defensivo. No meio-campo, o Iago Henrique também é dúvida. André Luiz pode pintar no meio-campo ao lado de Marco Júnior e Leonaldi, que volta ao time após cumprir suspensão. Essas são possibilidades. A primeira, o meio-campo formado com o Iago Henrique, o Leonaldi e o Marco Júnior. A segunda opção, o André Luiz, o Marco Júnior e o Leonaldi. Só que também tem até uma terceira opção. O meio-campo formado por Marco Júnior, Leonaldi e Fecim, e no ataque o Iago como substituto do Moisés, o Rodrigão e o Richard. São possibilidades da escalação da Ponte Preta para o duelo contra o time esmeraldino. O provável time da Ponte, como Ivan Quaresma no gol, na lateral direita o Kevin, na zaga a presença do Fábio Sanches, Ryan ou Ednei, e na lateral esquerda o Rafael Santos. No meio-campo, Iago Henrique ou André Luiz, Marco Júnior e Leonaldi. No ataque, Fecim ou Iago, ao lado do Rodrigão e também do Richard. Já o Goiás, que entra em campo numa situação também delicada, mas um pouco mais tranquila, até porque briga na parte de cima da tabela. Pela primeira vez sem o seu treinador, o Marcelo Cabo, que foi demitido do comando técnico, o Goiás será comandado pelo Glauber Ramos, que tem um retorno de um conhecido do torcedor da Macaca. O lateral direito, Apodi, cumpriu suspensão no jogo passado e agora volta para a lateral direita. Provável time do Goiás, com Tadeu no gol, Apodi na lateral direita, David Duarte e Reinaldo na zaga e Hugo na lateral esquerda. Rezende, Diego e Luan Dias no meio-campo, além do Elvis. No ataque, Aleph Manga e Nicolas. O responsável pelo apito será Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. 9h30 da noite, a bola rola com total cobertura da Rádio Bandeirantes. Júlio. Vamos lá analisando então, né, esse compromisso da Ponte Preta contra a equipe do Goiás. O Goiás, que dos postulantes ao acesso, vive aí um momento muito delicado, um momento de pressão, né? Troca do técnico, saída do Marcelo Cabo, o time venceu apenas 2 jogos nos últimos 6 disputados, então é uma situação que a Ponte pode tentar se beneficiar no jogo de hoje. Começando pelos comentaristas escalados, Carlos Henrique, Goiás e Ponte às 9h30, Carlos Batista dá o recado aqui na Bandeirantes. Jogo duro, né, Júlio? Jogo muito complicado e decisivo para a Ponte, onde ela vai ter que estar com os nervos absolutamente controlados. Jogo nervoso para os dois times, onde a arbitragem vai ter um trabalho determinante. Não que eu esteja preocupado, não, é que é característica, na minha modesta opinião, da partida. O Goiás vivendo, apesar de estar no G4, um momento de instabilidade, de insegurança, de falta de confiança, e a Ponte, que vem de um resultado não agradável contra o Vitória, um empate em casa, empate que colocou seus adversários em relação a descenso muito próximos ou mais próximos do que a rodada anterior.
De qualquer maneira, o Gilson Kleina tem um problemaço para o jogo, na minha opinião. Não ter o Moisés é um desfalque considerável. A Ponte não tem atacantes, apesar de quantidade, mas em termos de qualidade, ela tem muito pouco para oferecer dentro do seu elenco. Ele vai até ter que fazer para mim, uma improvisação ali, né? Eu jogaria com o Fecim. Essa seria a minha opção para substituir o Moisés. E no meu campo, que também tem bastante debate, volta o André Luiz, porque o jogo é fora de casa e precisa de um cara que marque mais. Ele também tem estatura, a bola parada do Goiás é perigosa. Ou mantém o meu campo com o retorno do Leonaldi, com o Iago e o Marquinhos. É uma opção, talvez até seja essa, ou seria essa, a minha alternativa. O restante não tem muito segredo, espero que o Ryan reúna condições, e se tiver condições tem que jogar ao lado do Fábio, porque eu entendo que essa é uma zaga que eu respeito muito e acho que tem condição de dar conta. Então, a Ponte vai precisar jogar. O que ela não pode na sua atitude e no seu plano de jogo, ir lá só para empatar. Apesar do empate ser bom resultado para a Ponte, mas ela não pode jogar para empatar. Ela tem que jogar o jogo. Quando tiver posse de bola, tem que tentar fazer o gol. Não pode ficar administrando o resultado, que isso não funciona. O Goiás está com a corda no pescoço como a Ponte, mas em situações diferentes. A pressão lá é tamanha como aqui em Campinas também é tamanha. Cada um pelo seu objetivo, pela sua necessidade, diria assim. Então é um jogo muito perigoso. O Apodi, a gente nem precisa falar o perigo da lateral direita, daquela bola invertida, né, de um lado para outro, para ele pegar sempre o costado do lateral esquerdo. A Ponte já sabe disso, todo mundo sabe disso. O Rafael Santos sabe disso, o Kleina sabe disso, a comissão técnica do Kleina sabe disso. Então, além da bola parada, além de ter um meio-campo Goiás muito interessante, que bota a bola no chão, eu estou falando do Diego, do Rezende, o Luan Dias, todo mundo conhece, do Elvis, tem que ficar esperto. É um time traiçoeiro, é um time em qualidade técnica superior à equipe da Ponte. Então, isso significa para mim que o time tem que ser muito trabalhador, muito guerreiro, e surpreender com essa. Já funcionou em vários momentos. Essa chegada de surpresa do Marquinhos e do Leonaldi à frente é o diferencial desse meio campo que já funcionou. Marquinhos, o Léo e também o Iago, principalmente lá contra o Remo em Belém do Pará. Eu acho um jogo pesadíssimo, mas o segredo é tomar cuidado com o início do primeiro tempo, o início do segundo tempo, o Apodi, e é foco total. É decisão, pode acontecer qualquer coisa nesse jogo. Eu estou preocupado mesmo que a Ponte vem de uma sequência instável, uma sequência titubeante. E ela não pode ser titubeante hoje, não só porque é mais uma rodada decisiva, por causa do Vitória, por causa do Londrina, por causa do Brusque, times que estão aí no costado da Ponte querendo ultrapassá-la. É jogo complicado. Vai depender também muito, para encerrar meu comentário, das escolhas do Gilson. Ele vai ter que ter muita sabedoria, porque tem poucas peças de opção e ele vai ter que acertar no olho da mosca, para a Ponte não ficar enfraquecida nas suas escolhas dentro do campo. Júlio. Glega Zorzin, quero ouvi-lo também. Sua expectativa para a Ponte Goiás hoje à noite. Jogo muito importante para a Macaca, e o detalhe, né? Por enquanto, a rodada está ajudando a Ponte, o Vitória está tropeçando, é uma grande oportunidade contra o Goiás. Exatamente, né, Júlio? E o Lupe traz uma informação importante, viu? Essa questão do Moisés, né? Com esse é o segundo jogo, né, Lupe, que ele fica fora. Pô, a sequência, isso deve mostrar essa queda no rendimento do Moisés, né? Que está nas últimas partidas sendo muito cobrado, mas a sequência para ele foi muito pesada. Eu me lembro aqui, naquele jogo contra o Guarani no derby, né? Que ele teve aquela contusão, durante toda a semana dúvida, e ele foi pro sacrifício, foi lá, jogou, fez um bom jogo, né? Deu sequência. E às vezes, né, Júlio, pode estar pesado pro cara, né? Sequência de jogos, responsabilidade, né? Jogos pesados aí fora de casa. Então pode ser que seja isso.
Tomara que, se ficando fora agora, o Moisés possa reunir condições aí de voltar melhor no seu retorno. Agora, para a escalação da Ponte, eu simplesmente, no meio de campo, eu quero dizer que eu não mexeria, tá? Eu acho que tem que ser mantido o Iago, Leonaldo e Marco Júnior. Ah, mas o Iago foi mal contra o Vitória. Poxa vida, mas o que esse menino jogou lá contra o Remo, lá em Belém do Pará, foi uma enormidade, né? Fizemos o jogo, o moleque jogou demais. Bom jogador, ele dá um toque refinado a esse meio de campo da Ponte. E para um jogo fora de casa, se você tá querendo, em alguns momentos, a estratégia de jogar por uma bola, você precisa ter um bom passe, né? E a gente sabe que o André Luiz tem muita dificuldade nessa transição. Por isso que eu manteria esse meio de campo: Iago, Leonaldo e Marco Júnior, né? E para o lugar do Moisés, eu escalaria o Fecim. Escalaria o Fecim por quê? Porque em alguns momentos do jogo dá para você mudar a plataforma, mudar um pouco a estratégia. Traz o Fecim por dentro, deixa o Rodrigão e o Richard à frente, né? Então dá para ter uma opção a mais, né, para tentar surpreender o adversário. Então por isso que eu escalaria o Fecim, porque ele é um jogador de velocidade, ele é um jogador que sabe fazer gol, ele consegue pisar na área, né? Ele consegue evoluir jogadas pelo lado, e em alguns momentos ele pode vir aqui na recomposição de meio de campo. Então você consegue utilizar um jogador numa função que no próprio jogo faz duas. Olha para você ver a importância disso. Então por isso, por esse aspecto, né, eu colocaria o Fecim para jogar ali na vaga do Moisés. Quanto menos mexer, melhor. Tomara que o Ryan reúna condições. Se foi realmente uma cãibra que ele sentiu ali, dá um suplemento, um descanso, consegue reunir condições sim. Porque também o Ryan, a gente sabe que tem um histórico de lesões e a sequência, né, para ele está sendo pesada. E jogos importantes, jogos fora de casa, com chuva, ou seja, pesa para o jogador. Então, se foi só uma cãibra, ótimo. Para mim o Ryan tá escalado, vai jogar. Mas aí se tiver um outro problema muscular, aí a gente entende que tem que ficar fora, isso é óbvio, né? Mas eu não mexeria muito não, Júlio. Acho que a sequência nesse momento, até para um jogo fora de casa, para um jogo importante, e olha que a Ponte tem feito bons jogos fora de casa, hein? Ah, Gleg, mas o Goiás está no G4, o Goiás, mas está titubeando aí, trocou treinador, mandou o treinador, deve estar uma fumaça lá dentro do vestiário. Então esse é o momento de aproveitar, né, de buscar um bom resultado. Esse é o momento para a Ponte, que apesar do empate jogando em casa contra o Vitória, que foi um jogo difícil, que foi um jogo duro, a Ponte não apresentando um bom futebol, mas somou um ponto. Eu acho que para a Ponte, nesse momento, o importante de tudo é somar pontos. Seja ele 1, seja ele 3. O que não dá é ter derrota novamente. E eu tô tô acreditando muito nessa partida, porque quando você enfrenta um time que está desesperado, que está querendo se manter no G4, que está precisando ganhar mais um jogo, vai vir com tudo para cima e às vezes pode gerar uma desorganização. E aí que o Gilson tem que ter a estratégia montadinha para surpreender o Goiás. Dá sim, viu, Júlio? Para buscar pontos e trazer para Campinas lá em Goiânia. Valdemir Gomes, quero te ouvir também, Tigrão, sobre o jogo de hoje. Ponte e Goiás às 9h30. Partida muito importante para a Ponte, porque mesmo fora de casa, contra um postulante ao acesso, a Ponte pode aí tentar aproveitar esse momento delicado que o Goiás vive dentro do campeonato, Tigrão. É delicado, mas no G4, né, Júlio? É delicado porque estabilizou lá, perdeu uns pontos, caiu um pouco de produção, mas continua entre aqueles que subiriam se o campeonato terminasse hoje. Então, delicada mesmo é a situação da Ponte, né? Só que o Goiás vive uma turbulência, tanto é que demitiu o seu treinador Marcelo Cabo, e agora tenta aí mostrar que essa instabilidade toda que a equipe passou tem a ver com o treinador. O Goiás ainda é o quarto colocado, 53 pontos. O CSA, com essa parcial vitória lá em Salvador, grande vitória por enquanto, tem muito jogo pela frente ainda. Não tanto assim, mas tem jogo ainda, começou às 16. Tá indo a 51, então o Goiás sabe que tem que correr atrás da Ponte hoje de qualquer maneira. Tem que correr atrás para fazer os 3 pontos. E a Ponte entra inferiorizada, queiram ou não, entra inferiorizada, jogou sábado, se representou domingo, viajou segunda e joga terça, um calendário maluco, uma coisa horrorosa, desumana, e não é só para a Ponte, é para todo mundo.
Já teve equipe aí que passou por isso também. Eu senti o time cansado, pernas pesadas, combalido, sem explosão no jogo do sábado em Campinas contra o Vitória. E eu espero ver um time um pouco mais vibrante hoje. Um pouco mais aceso, um pouco mais ligado, um pouco mais consciente da necessidade de vencer. É lógico que o empate não deve absolutamente ser desprezado, mas a vitória praticamente deixaria a Ponte aí com um pé e 3/4 do outro garantidos na Série B para o ano que vem. Quanto à escalação, são muitas indefinições ainda, né? Nós não sabemos se o Iago Henrique vai, questão de desgaste também, ou se volta o André Luiz desde o início, aí o meio-campo fica mais pesadão. Tem esse problema da cãibra forte que sofreu o Ryan, porque uma coisa é o jogador sentir cãibra, chega lá um colega ou mesmo um adversário, empurra a ponta do pé para trás, estica a perna, aquele movimento característico que a gente vê em todos os jogos, e aí o cara levanta, dá mais uma batidinha no chão e continua, ou sai andando, fala, ó, não vou ficar porque tá incomodando demais e tal. Pô, o Ryan saiu de maca. Sábado isso. Saiu de maca, não conseguiu sequer levantar-se para deixar o gramado. Ou uma cãibra mesmo. Foi daquelas de realmente deixar o cara fazendo careta de dor, com aquela cara de cãibra, né? Às vezes um cara meio esquisito, a gente fala para ele assim, ô, cara de cãibra. Que a cãibra o nego torce a face inteira, né? E o Ryan tava assim. Então, é uma dúvida. E o Moisés é desfalque certo. Por quê? Porque é suspensão. Aí não tem nem que se falar em departamento médico, nada. Ela é automática. Eu também começaria com o Fecim. Ontem cheguei a sugerir aqui a presença do Thales, do Iago e do Fecim num novo ataque. Já que o Moisés está fora, eu sacaria também o Rodrigão, que vive um momento muito negativo fisicamente. E o Richard, né, que ganhou todos os prêmios de mais vaiado no último sábado no Moisés Lucarelli. Só que veio depois disso a informação e a confirmação de que o Thales tem cláusula contratual e por pertencer ao Goiás não pode jogar pela Ponte. Aí já desarma até essa tese que a gente tinha e eu acho que ele vai simplificar. Eu entendo que ele vai com os 3 volantes, seja o terceiro o André Luiz ou o Iago Henrique, visto que o Marco Júnior e o Leonaldi estão confirmados, ele vai com esses 3 volantes e ele vai manter o Richard, ele vai escalar o Rodrigão e ele vai abrir o Fecim do lado esquerdo. Mas ele acertaria se ele pelo menos começasse o jogo com o Iago, que sempre tem produzido mais do que o Richard. Só que o Gilson, em várias oportunidades, já declarou que considera muito importante o futebol solidário e a função tática exercida pelo Richard fazendo a recomposição. Então é muita indefinição ainda, não dá para a gente tentar traçar aí, não é, uma projeção em cima de nomes que vão atuar, porque o time não está definido. E, além disso, o que a gente pode colocar para o torcedor da Ponte? Que tem que mudar o jeitão de jogar, né? Eu não gostei do jeito do time, não. Achei um time muito conformado com o 0-0, time muito lento, né? Um time muito sem explosão contra o Vitória. Hoje tem que ser tudo completamente diferente, do contrário, a Ponte não tem nenhuma chance contra o Goiás lá na Serrinha. Nenhuma chance. Agora, eu estou dizendo que ela não tem nenhuma chance se ela adotar aquela postura de um time totalmente sem vibração que nós vimos contra o Vitória. Um time conformado, volto a dizer, com um péssimo empate de 0-0 dentro de casa. Agora, se mudar a postura, tudo pode mudar também. Futebol reserva lá os seus segredos e as suas surpresas, mas em tese, né, mesmo com uma instabilidade mostrada aí e relatada por você, Júlio, do Goiás, mas em teoria, vendo classificação, vendo que o jogo é em Goiânia, em Campinas a Ponte ganhou, todos se lembram, né? A Ponte ganhou o jogo do Goiás, num início de reabilitação muito importante no primeiro turno. A Ponte estava muito mal e começou ali, né, reagir
e sair do G4, depois não entrou mais, está próximo ali, mas não entrou mais. Então, apesar de ter vencido o Goiás em Campinas, antes da bola rolar, reunindo as componentes que nos são oferecidas, e não são muitas, pelas indefinições já relatadas aí pelo Lupe no time da Ponte, o Goiás tem que ser apontado como favorito. Mas isso é antes, né? Antes da bola rolar. Isso é antes do apito inicial do juiz. E a gente torce para que a Ponte possa surpreender e contrariar uma lógica que mostra hoje, para mim, pelo menos, indiscutivelmente, o Goiás como favorito, Júlio. Atendendo aqui algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, né? O torcedor Ponte Pretano participando também. O Paulo manda aqui, ó, já que o Apodi vai jogar, seria prudente não jogar com o Kevin, sim com o Felipe Albuquerque. Preocupado aqui o Paulo, viu, CH, com as investidas do Apodi hoje na lateral mas o Apodi joga do outro lado, né? Exatamente. Quem vai marcar o Apodi é o Rafael Santos, né, CH? Sim. É do outro lado. Eu não morro de amores pelo Kevin. Eu não tenho muita confiança. O fato é que ele não tem apresentado motivo, pelo menos para mim, para tirá-lo do time. O Gilson está dando uma sequência para ele. E ele tem, em termos ofensivos, algo que o Albuquerque não tem. Se o Albuquerque defende melhor, o Kevin, tudo isso teórico, tá? De característica também. Às vezes, na prática, pouco a gente vê. Então, eu também tenho muita preocupação com a marcação do Kevin, mas nesse caso é do outro lado. Eu quero informar, meu caro vermelho torcedor, que o homem acabou de empatar o jogo contra o Atalanta em Atalanta. Tá 1-1, viu, Júlio? Fique mais calmo. Ele é inevitável. Ele é insuperável. É isso, Cristiano Ronaldo empata para o Manchester United contra a Atalanta. A Ponte impedido, viu o gol aqui, estava impedido. Com base no teu impedimento do jogo do Corinthians, acredito que deve estar mesmo. Meu falecido pai, que eu tenho tanta saudade dele, ele me faz tanta falta, né? E hoje é um dia de reflexão para todos nós. Quando ele foi o maior corintiano que eu conheci na vida, e eu sou corintiano por causa dele, claro. Não só eu, toda a família, né? Aliás, ou torcia pro Corinthians ou não tinha almoço. E ele, quando estava muito impedido assim, ele nem falava impedido, ele falava estava fedendo na banheira. Mas muito impedido. E você já viu algum gol nesse campeonato todo, Série A e Série B, pelo menos a B no segundo turno, ser confirmado com aquela velocidade, se o juiz botar o dedinho no foninho? Você viu algum, Júlio? Ou quem tem medo? Você viu algum que o juiz, a bola entrou, ele já botou embaixo do braço, chegou lá, botou no meio, não tem VAR, não, pelo amor de Deus, é muita gente, os caras estão enfurecidos. Pelo amor de Deus, foi assintoso o negócio. E eu sou corintiano roxo, e vibrei com o gol, até o momento do replay. Quando eu vi o replay, falei, sua senhoria quebrou nosso galho hoje. Foi o que eu falei aqui em casa. Geralmente quando não tem impedimento, não precisa colocar a mão no ouvido, né? Você tá muito corintiano, Júlio, muito. Eu te admiro. Eu assisti 30 imagens, 30. Não teve uma que eu vi impedimento. Uma. A do VAR com a linha você não pediu? Mas nem precisa da linha, né? Porque o Roger Guedes tá fora da grande área, o jogador da Chape tá dentro da área. A hora que o Gil, né, a narração falou que foi o Jô, mas foi o Gil. A hora que ele toca na bola, no momento em que ele vai tocar segundos antes, o Roger Guedes dá um passo à frente e fica, como dizia meu pai, fedendo de tão impedido que estava. Aí eu não entro nesse mérito de brigar com a imagem, mais respeito o Valdemir Gomes aqui com a análise. Mas eu não estava ouvindo no rádio, eu estava vendo na TV, com imagem também, e com óculos calibradíssimo. Agora já recentemente atualizado aqui, multifocal e tudo mais. Custou caro pra caramba. Entendeu? Sensacional. Eu também vi pela imagem. Acho que eu preciso ir nesse oculista então, hein, Tigrão? Porque você tem um olhar mais apurado do que o meu. Sabe por quê? Imagina. Não é porque a tua vista é menos cansada, né? É mais jovem, não é isso. É que o narrador, ele tem um reflexo mais apurado. Então, assim, é questão de ponto de vista, eu estou com convicção, já foi, mas eu achei que o critério para o juiz dar o gol e terminar a partida foi um negócio assim que chamou atenção, deu bandeira, né? Mas eu não brigo também com o teu reflexo, não.
Se você está dizendo que não estava impedido, eu vou até mudar de opinião. Eu vou dizer só que estava levemente impedido. Eu cravo pra você, Tigrão. Cravo. Não estava impedido. Cravo. Não sou de cravar, hein? Você está mais corintiano do que eu, Júlio. Sempre fui. Mas eu cravo pra você. Parabéns. Você torce pro time mais lindo do mundo. Você torce pro time que mais emociona, né? Você vê aquela torcida ontem não arredar pé. Não foi ninguém embora. Nenhum torcedor foi flagrado indo embora, sentindo que mesmo que fosse no bafo da onça que o Corinthians ia ganhar o jogo. Mas estava impedido. Aliás, falando sobre essa questão de a volta da torcida, alguns times têm reagido muito bem. Por exemplo, o Corinthians, desde que a torcida voltou, não perdeu. Mas outros times, eu sinto ansiedade. Isso às vezes tem a ver com a tabela, né? Tem a ver com a situação do time. É o caso do Grêmio. Eu estou dizendo isso no Bloco da Ponte porque o Kleina falou sobre a ansiedade que a Ponte tem tido jogando dentro de casa. Hoje não ganhou ainda com a torcida, né? Hoje é fora. Disputou 6 pontos, ganhou 1. Que foi o empate contra o Vitória, né? Então, exatamente. Ela perde pro Náutico. E perdeu pro Náutico. Então eu tenho sentido a Ponte ansiosa diante do torcedor e o Kleina falou sobre isso. Então, de repente, é importante hoje buscar um resultado positivo justamente para dar essa tranquilidade para a Ponte quando voltar ao Moisés Zucarelli. Inclusive, esse jogo no Majestoso é já na próxima rodada, né, Lupe? É domingo, né? A Ponte joga em casa contra o CRB. Isso, domingo às 8h30 da noite, se não me engano. Então o CRB, que ainda não jogou, joga na quinta-feira, vai ter o Sampaio. Contra o Sampaio, vai ter um período a menos de recuperação. Então, uma boa apresentação hoje, às vezes até o desempenho acima do resultado, pode deixar o torcedor aí mais confiante para o jogo de domingo e com certeza a resposta pode ser diferente. É muito bom, é muito importante a Ponte hoje ter postura. Só confirmando. É muito bem observado esse fator, e na sua linha de raciocínio, quem sabe também pesa para o Goiás o público a favor dele, né? Pode ser, né? Tá é outra variável. E você tá com aquele toquinho de quando o Edu coloca aí parararapa, paramabam. Esse aí, você tá com ele na agulha aí ou não? Sim. Esse aí, ó. Esse aí. Então fica de olho, porque aqui pelo meu relógio aqui 17h52, torcedor da Ponte agora só quer ouvir esse toque aí. Pra você dizer assim, para você dizer eduzisticamente falando, acabou em Salvador, CSA 1, Vitória 0. Porque, ó, 17h52, se começou às 4, 15 para 5, acabou o primeiro tempo, mais um acréscimozinho. Aí, 5 e pouquinho, começou o segundo tempo. Já são 17h50. Eu não tô com a TV aqui, até porque nesse compartimento que eu estou agora aqui falando, eu não tenho TV. Se você tiver aí, você podia falar até quantos minutos, né, do segundo tempo. Esse resultado aqui é espetacular pra Ponte. Edu Pinheiro! Mas que satisfação, hein? Eu vou baixar aqui o Edu Pinheiro. Ô, Joerson tá aqui. Tu gosta dos papéis, Ih, macaca safada! Ó, ô Tigrão, 49h30 aqui, ó. 30 segundos pra acabar. Tá parecido ou não? Tá legal? Tá Tá sensacional. Sabe que você daria pra um bom imitador? Só faltou fazer assim com a caneta. Dá aí a caneta. Canetinha. Vai. Tá no YouTube já? Não, solta aí, vai. Mas você sabe de uma coisa, rapaz? Edu Pinheiro. Aí, canetinha. Você sabe de uma coisa? Eu vou falar um negócio pra você, viu, Alexandre? Ó, eu chego aqui, ó, 2h da tarde. E esses caras não deixam eu falar, que fica apontando o dedo até que faturar. Um abraço pro Robertão do São Bernardo. Da Padoca. Marisa. Ô, Edu Pinheiro Nascimento, Vitória quase empata no último segundo, hein? Comendador. O comendador aqui é... Atenção, a qualquer momento aí, Joelcio. Não importa o que aconteça, ele vai falar o nome do Joelcio. É o amor do Joelcio. E acabou, hein? Acabou. Começa bem agora. Que bobagem. Começa boa, a rodada começa boa pra Ponte. O CSA vence o Vitória 1x0. Gol do Yuri Castilho. Obrigado, Guilherme Zorzinho, pela caneta, pela gentileza. Resultado muito importante pra Ponte. E agora, além da Ponte precisar fazer a parte dela, Tigrão, antes do jogo tem o Londrina, né? Remo e Londrina daqui a pouco às 7h. E tem Brusque também, né? Contra o Náutico também às 7h. Brusque e Náutico lá em Brusque também às 19h.
Quer dizer, veja você o tamanho da encrenca que a Ponte se meteu, né? Eu acho que o Remo ganha do Londrina lá em Belém às 19 horas. Agora, esse do Brusque com o Náutico aqui, o Náutico é um time mentiroso, assim, do ponto de vista de surpreender a gente. Não é no pejorativo, não, nem uma crítica. Mas o Náutico, quando a gente espera que ele engrenou de novo, ele pipoca. Aí, quando a gente acha que ele morreu, ele ressurge. É guerra esse jogo de Brusque hoje. Agora, eu vou dizer pro seu negócio, se o Brusque não ganhar do Náutico e o Remo ganhar do Londrina, 2 resultados possíveis, né? Mesmo uma derrota da Ponte lá não vai ter um impacto tão negativo como poderia ter, ou como poderia ser representado, no caso de uma vitória do Vitória, que já não ganha mais, já perdeu, uma vitória do Brusque e uma vitória do Londrina. Então vamos lá. O do Vitória já deu certo, o CSA ganhou fora. E se meteu ali entre os primeiros, o CSA. Quer subir também. Tá louco para subir também o CSA. Vitória importantíssima. Esse já deu certo. Se o Brusque não ganhar do Náutico e o Remo ganhar do Londrina, a Ponte entra menos tensa. Porque mesmo em caso de derrota, o impacto não será tão grande. Gleger, isso pro jogador, na cabeça do jogador você acha melhor, indiferente, pior, entrar em campo sabendo já os resultados que interessam? Porque, de repente, se o Londrina e o Brusque tropeçarem, vai existir ainda mais uma expectativa para um resultado da Ponte, né? Porque em caso de vitória, ela teria 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. É claro que é importante demais, Júlio, mas indiferente. Acho que a Ponte tem que realmente pensar em somar pontos. Não adianta você... Aquilo que a gente sempre diz, né? Ficar torcendo para os adversários, ficar olhando para trás e você não consegue fazer a sua parte, sabe? Porque vai só adiar. Então, a Ponte tem que sim pensar numa boa vitória, num bom resultado, né? Que aí sim, todos esses resultados que podem favorecer a Ponte passaram a ser o melhor negócio. Mas o importante de tudo, sem dúvida nenhuma, é a Ponte ganhar o jogo e não ter que ficar olhando para trás, viu, Júlio? E aí, a contrário senso, né, do que aconteceu em Salvador, que foi bom para a Ponte, esse resultado não é bom para o Guarani, não é bom, porque o Guarani foi muito, mas muito beneficiado pelos resultados cruzados da última rodada, da 32ª, né? Essa aqui é a 33ª. Muito bem. Tem um outro resultado aqui, pode deixar o toquinho na mão aí do Joelso de novo? E já limpar a garganta para imitar o Edu? Porque tem um outro resultado aqui que também não é legal para o Guarani, né? Bento Freitas em Pelotas, o Avaí vai batendo o Brasil. E aí é o seguinte, também começou às 16, ou teve muito VAR lá, ou a qualquer momento está consolidado esse resultado. Então, a princípio, se bem que o Guarani tem que fazer a parte dele, não adianta ficar só torcendo pelos outros, e acho que vai fazer e vai fazer bem contra o Vasco, daqui a pouco nós vamos falar tudo do Guarani, mas no início de rodada aqui, 2 resultados ruins, vitórias do CSA já confirmada e a se confirmar do Avaí lá em Pelotas. Até porque, com esses 2 resultados, ser confirmado o resultado do Avaí, o Avaí já vai a 56, né? 56. E o CSA pulou para 51 contra os 49 do Guarani, derrubando o Guarani para a 7ª colocação. Mas já jogou, é verdade. Só que jogou e ganhou, CSA. E o Avaí já está cravando 56. Mesmo o número de pontos do Botafogo e 2 abaixo do Coritiba. Então, observe aí que não começa legal para o Guarani, mas não há muito o que se reclamar, até porque se o Guarani bater o Vasco, ele continua no pau, na briga, na luta. E aí, claro que tem um outro resultado que interessa muito para o Guarani, que é a vitória da Ponte, né? Vitória da Ponte, porque o Goiás já tem 53. Se ele for a 56, junto com o Avaí, junto com o Botafogo, mesmo ganhando, o Guarani ainda fica a 4 pontos do G4. Agora, claro que nenhum bugrino vivo vai torcer para a Ponte hoje. Ou vocês já acham que alguém pode torcer para a Ponte contra o Goiás para beneficiar o Guarani? Eu, pelo tamanho da rivalidade, acho que não. E se fossem posições trocadas,
o torcedor da Ponte também não iria torcer, não. Esse negócio de tamanho de rivalidade, acabou o jogo, Avaí venceu 1-0 o Brasil. Eu tava ouvindo ontem os colegas de São Paulo, o Alexandre Pretzel trouxe uma informação que se o Grêmio perder os mandos, no caso a STJD interditar a arena, o Inter estaria disposto a abrir o Beira-Rio para que o Grêmio jogasse em Porto Alegre, não precisasse deslocar em outra cidade. Eu fiquei pensando, falei, em Campinas, amigo. Já teve, viu, Júlio? Será que abriria os portões pro outro? Esse jogo que o Tigrão disse aí, eu joguei. Não, só para dar esse fato Corinthians e Guarani lá no Majestoso. O jogo tinha... Eu já vi vários jogos da Ponte no Brinco, não contra o Guarani, mandando no Brinco. Inclusive o famosíssimo jogo das abelhas. Jogo das abelhas, Palmeiras e Ponte. Foi no Brinco. Abriram lá deixaram uma caixa de sorvete no tobogã. Cara, todo mundo olhando para a caixa de sorvete. Todo mundo olhando. Falei, bom, o sorveteiro esqueceu aí, pô. Vamos pegar esse sorvete aí, uai. Esqueceu? Achado não é roubado, né? Ditado de moleque que a gente tinha, né? O que é achado não é roubado. Achamos uma caixa de sorvete. Quando abriram, Júlio, só abelha. Abriu aquele clarão no tobogã, assim, poderia ter sido uma tragédia. E isso é porque a Ponte estava com problemas no seu estádio. E já vimos também, eu inclusive trabalhei num jogo, acho que o Gleger estava nessa aí, entre Guarani e Corinthians no Majestoso. Também a Ponte emprestando. Hoje eu acho que já não existe mais. Sabe por quê? Porque as coisas pioraram, né? As pessoas não têm mais o mesmo coração. As torcidas, elas não são mais torcidas de rivalidade. Elas são torcidas inimigas. Sobretudo quando falamos de organizadas. Então fica meio que inviável esse tipo de coisa. Impensável. Mas já tivemos em Campinas e, felizmente, a coisa fluiu legal. Você estava nesse jogo aí, Glega? Mas o Guarani estava jogando no Majestoso? Na verdade, o jogo era Guarani-Corinthians. E aí, durante a semana, choveu demais. E aquele muro do fosso ali, do Brinco de Ouro, exatamente, ele cedeu. Né? E aí não tinha como a torcida, porque poderia invadir, porque era a perspectiva de muita gente no estádio, né? E aí o jogo mudou para o campo lá, o Jaime Sintra, lá em Jundiaí. Mas aí parece que a Federação Paulista não aceitou e aí a Ponte cedeu o campo para o jogo Corinthians. Eu estava nesse jogo. Foi 1-1 esse jogo aí, né, Tigrão? Gol de Giancarlo pelo Guarani, do Vampeta pelo Corinthians. 1-1. Eu trabalhei no jogo. E não teve nenhum incidente, não. Nenhum. Parece que eu acho que foi nesse jogo aí que a torcida do Guarani, é verdade, cara, mas aí foi uma brincadeira, não gerou violência porque a torcida da Ponte não estava lá, foi uma presença de espírito. Falar assim, isso é desrespeito. Pô, puta de um gozador o cara, ele foi lá, um gaiato foi lá e meteu a camisa do Guarani no busto do Moisés Lucarelli. Meu Deus do céu. Isso aconteceu sim, nesse jogo aí do 1-1 que o Gleger estava presente. Mas aí passou, acabou, foram lá, tiraram a camisa e tal e ficou por isso mesmo. Hoje eu já acho que seria mais difícil acontecer esse tipo de coisa, no caso de um impedimento aí, de algum problema com um dos estádios. Mas é uma bobagem, né? Se bem que aqui, quando os times perderam o mando, além de não jogar no estádio, ainda tem aquela distância regulamentar, né, Júlio? De 100 quilômetros. Então tem que jogar, por isso que foram jogar em Araraquara. Tem que jogar numa distância maior do que 100 quilômetros de distância do estádio interditado. Precisa ver se não vale essa regra lá para o Grêmio também. Aí não adianta o Internacional querer fazer cortesia nenhuma, que o jogo tem que ser no interior do Rio Grande do Sul ou até de Santa Catarina. É verdade. É só naquele episódio não querendo comparar, mas da Ponte, né, em 2017... onde também teve a invasão. Contra a Vitória. Ela, se não me engano, foram 10, depois reduziu para 6 ou 5 perdas de mando com os portões fechados. Mas o Majestoso estava lacrado no dia seguinte, né? O Majestoso foi lacrado durante um bom período, até um pouquinho antes do início do Campeonato Paulista. O jogo foi domingo. Mas naquele derby em que botaram fogo nos antigos vestiários, ali onde ficava a torcida do Guarani, era o gol de fundo. Então era derby com duas torcidas. E aí botaram fogo, tinha lá uma sala de arquivos, lá papelada velha, coisas do tipo. E ali era o antigo vestiário do estádio Moisés Lucarelli, quando ele foi inaugurado. E aí arrombaram a porta lá e meteram fogo.
Aí teve que vir bombeiro, foi um pandemônio, brigaiada, e polícia, helicóptero dando rasante. Eu tava mais com medo do helicóptero cair no gramado lá e matar jogador do que da torcida, entendeu? E daqui a pouco, bom, os dois perderam, como foi confronto de torcidas, os dois times perderam mando. E aí eram 10 jogos. Me lembro perfeitamente que o então deputado federal e depois prefeito de Campinas, Jonas Donizete, na oportunidade ele era deputado federal. E era de uma comissão lá de esportes e tal da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. E ele interferiu lá, fez uma moção, fez lá uma movimentação toda política, junto inclusive ao STJD, e essa pena caiu para 5 jogos. Mas a Ponte jogou 5 vezes em Araraquara e o Guarani jogou 5 vezes também em Araraquara por causa daquele incidente. E por que Araraquara e não, por exemplo, Jundiaí? E não Mojimirim, Americana, Limeira, Piracicaba? Porque precisava ser uma distância superior a 100 quilômetros do estádio que foi interditado, ou dos estádios, no caso aqui, apesar dos incidentes terem sido verificados no estádio da Ponte, como foi confronto das duas torcidas, também o Guarani perdeu o mando. E ambos jogaram 5 vezes em Araraquara. Então esse negócio do Grêmio, temos que ver melhor. Vai perder mando? Vai. Isso não tenha dúvida. A não ser que os caras deem aí uma acochambrada, uma acomodada na situação e façam com portões fechados, né? Ó, não tem público, vai ser porteira fechada. Mas foi muito grave, eu tenho a impressão que é perda de mando, sim. E aí, se prevalecer esse mesmo regulamento, que eu não tenho a informação se mudou ou não, aí não dá para ser no Beira-Rio, não. Um abraço aqui pro Dutra, Ponte Preta. Tem muito torcedor contando aqui algumas histórias, né? Algumas peripécias. Então, eu vou fazer o seguinte, convido você, torcedor aí que lembra dessas histórias e desses causos. O Tigrão lembrou aqui alguns. Claro, sempre no âmbito do respeito, sei que tem a rivalidade, mas a gente está só relembrando aqui algumas histórias, algumas situações, então, sem incitação de violência, provocação, pode mandar aí áudio também, relembrando algumas histórias para 971021493, é o nosso WhatsApp, você que está no YouTube e no Facebook tem o número na tela aí também, mande aí as suas histórias para o nosso WhatsApp, que vai ser um prazer relembrar também aqui outros causos. Só para fechar aqui o bloco da Ponte Preta, repito, tivemos a derrota do Vitória, 8 mil pessoas no Barradão, bastante gente, hein? No Barradão, acompanhando a derrota do Vitória contra o CSA. Resultado bom para a Ponte, resultado ruim para o Guarani. E também tivemos a vitória do Avaí contra o Brasil de Pelotas. Já foi, né? O Brasil já foi, 23 pontos, dificilmente vai recuperar. Provavelmente o primeiro time que será matematicamente rebaixado, o Avaí assume a 3ª colocação. O que pressiona o Goiás, né? O Goiás tem 53, para alcançar o Avaí vai precisar vencer hoje e a Ponte, se vencer, abre uma vantagem muito interessante da zona de rebaixamento. O Brasil, se ganhar todas daqui para frente, chega a 38, ou seja, Série C ano que vem. Não vai ter jeito. O Brasil provavelmente aí, se bobear até nessa rodada aí, dependendo da quantidade de vitórias, pode ser confirmado matematicamente, se não nessa, na próxima, o rebaixamento do time do Brasil. O CH, tem uma pergunta para você aqui do Rogério, envolvendo o Rodrigão. Júlio, gostaria de saber do CH se no jogo fora de casa, contra a lenta defesa do Goiás, não seria interessante uma alternativa tática tirando o Rodrigão. Tenho a impressão que essa substituição já está cantada e dificilmente ele vai completar 90 minutos hoje. Um abraço, sou muito fã de todos vocês e um abraço também para o meu conterrâneo Carlos Henrique. Muito obrigado, ouvinte, que mandou um abraço para todos nós. Obrigado também pelo respeito com a nossa equipe. Não, num jogo pesado como esse, você ter o Rodrigão dentro do campo é um marcando e outro na sobra. O respeito do adversário com o cara que tem o currículo dele é muito importante no meu conceito dentro do campo. É verdade também que ele não está bem fisicamente nem tecnicamente. Isso é fato. Se a Ponte tivesse opções, com certeza a sua sugestão seria, num jogo pesado como esse, absolutamente possível, mas eu duvido que o Gilson Kleina, numa partida contra o Goiás fora de casa, tire um cara tão importante como o Rodrigão. Eu quero informar, Júlio, que acabou lá na Arena da Baixada, estava 2-0 para o Flamengo, e aos 49 do segundo tempo o Atlético Paranaense empatou
empatou o jogo. Então terminou lá, Atlético Paranaense 2, Flamengo também 2. Rapaz, o Atlético Paranaense vive um grande momento aí no campeonato, na temporada. Vai ser brigadura esse título aí contra o Red Bull Bragantino na final da Sul-Americana e também contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, né? Envolvido em 2 brigas de título, o Atlético Paranaense. Aliás, Júlio, eu não sei se você tem a resposta, eu recebi essa pergunta hoje. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense não vai tão bem assim em termos de pontuação. Ele tem um número de vitórias muito grande, mas efetivamente ele está na parte de baixo da tabela. E esse internauta me perguntou, Carlos Henrique, se o Atlético ganhar o Paranaense, a Sul-Americana, eu acho que vai ganhar o Red Bull Bragantino, essa é a minha aposta. Mas se o Atlético Paranaense vencer a Copa Sul-Americana, ele tem vaga garantida na Libertadores, correto, Júlio? Sim, sim. Imagine, hipoteticamente falando, que o Atlético Paranaense caia para a segunda divisão, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, ele joga a Taça Libertadores, Júlio? Sim, joga. Eu até achei que o Palmeiras passou por isso recentemente, eu até pensei que a pergunta seria direcionada em relação ao G6 virar G9, né? O que pode acontecer também. E é muito interessante ver o sucesso dos brasileiros nas competições internacionais. E isso pode acontecer sim, tanto a dobradinha das competições, como também o G6 da Série A virar G9. E teremos uma participação recorde. Essa situação proposta aí pelo... Sabe uma outra coisa que pode acontecer? Tem a Supercopa do Brasil, né? O Atlético Mineiro pode ser campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Aí vai ter Supercopa do Brasil? Vai jogar o Atlético contra o Atlético? Aí eu tô chutando. Aí eu acho que ele é declarado automaticamente o campeão da Supercopa. Mas é chute. É chute. Porque não faria sentido, né? Um vice-campeão, por exemplo, ser chamado para uma outra final que envolva os campeões. Essa situação proposta aí de dúvida pelo CH é o seguinte. Em 2013 a Ponte passou por isso, né? Que ela foi rebaixada no Brasileiro. Aquele rebaixamento polêmico, dizem que na época o presidente Sérgio Carnielli queria que a Ponte priorizasse o brasileiro, mas aí o Della Volpe queria um título, mas isso tudo ficou no passado e claramente, publicamente, nunca ouvi da boca de nenhum dos dois esse tipo de posicionamento. Mas a Ponte esteve muito próxima de ganhar a Sul-Americana, tanto é que ela foi vice-campeã, foi finalista lá em Lanús. Nós estivemos lá. E aí o que acontece? Seria a mesma situação, né? Se ela ganha a Sul-Americana, ela foi rebaixada efetivamente no Brasileiro, mas tinha uma vaga assegurada na Libertadores, mesmo estando no ano seguinte na Série B. O Palmeiras do Kleina jogava a Série B, terça-feira, e aí na quinta jogava Libertadores. Final de semana jogava Bezona, no meio de semana jogava Libertadores, porque o Palmeiras foi campeão em 2012 com o Felipão. Aí o Felipão abandonou o barco, né? Copa do Brasil. Gol do Betinho contra o Coritiba, né? Uma semana depois do Corinthians campeão da Libertadores, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil contra o Coxa. Copa do Brasil, exatamente. E aí jogava a B e a Copa do Brasil. Então aí pode. Pode. Agora essa do Atlético ganhar as duas, não sei. É difícil essa daí, hein? Ou vai ser declarado campeão, ou eles pegam, por exemplo, o quê? O vice brasileiro ou vice da Copa do Brasil, só para manter a grade, né? Que a grade é que manda, né? Vai ficar esquisito, né? Mas é verdade, vai ter. Já que é um jogo patrocinado, a televisão com certeza vai torcer para um campeão diferente nas competições, só para não ter esse problema aí, essa bomba para desarmar. E se eu não pagar aqui o abraço do Batata, ele me mata, viu? Então o Batata de Rio Preto, com o tradicional abraço aqui pro Lupe e pro Tigrão. Tá, completa a mensagem aqui que é duro os jogadores da Ponte jogarem com inteligência, mas hoje o jogo se ganha com paciência. Ele garante que ele tem uma história do Tigrão. Fiquei muito curioso e eu quero saber qual é essa história aí, Batata. Manda o áudio pra gente. Deixa eu mandar um abraço também pro Antônio Henrique, que é o filho do Batata e sempre manda abraço aí pra galera também. Eu acho que essa história do Batata aí, eu até sei qual é, mas eu vou deixar ele contar. Foi no campo do Mirassol. Será que é essa? Eu acho que é essa. E eu tava lá mesmo, um domingão e tal. Se for essa daí é até legal. Não
não é das mais vexatórias, não. Não viu? tem nada de bater a cabeça na porta do... Não é igual bater a cabeça. Não é, por exemplo, igual uma que eu estava lá no estádio do Araçatuba. Região? E eu fui no banheiro. Fui no banheiro. Zé Arnaldo apresentando o programa pré-jogo. Que hoje é o nosso Concentração, né? E aí ele me chamou e acabou me pegando, não me pegando na cabine, porque eu precisei, vou fazer o quê, pô? E aí eu voltei, o Batista falou, o Zé te chamou aí, cara. Você sai sem avisar, pô. Mas você queria o quê? Que eu fizesse aqui, pô? Entendeu? Aí eu acionei o Zé, Tigrão, o que aconteceu? Não, Zé, vi que dá um pulinho no banheiro. Aí eu falei meio alto, sabe? E o banheiro tava uma nojeira, tava aquela coisa assim, indecifrável, uma Estádio coisa lamentável de sujeira, né? E aí eu voltei e falei pro Zé assim, Zé, a única coisa que eu fiquei na dúvida se eu ia fazer no banheiro ou ele que ia fazer em mim. Aí tinha um gaiato embaixo, o estádio do Araçatuba, a cabine também no meio da torcida lá, um absurdo isso. E o cara inflamou lá a massa lá e queriam, porque você quer banheiro limpo, vai na sua casa, vai na casa da filha de uma não sei o quê, da sua mãe e tal. Foi difícil segurar os caras lá, viu? Foi difícil, mas foi uma de vexame assim, que no fim saímos todos vivos. Essa foi o famoso dia e nós fomos de limusine, viu, Júlio? Fomos de limusine, uma permuta monstro. Na volta em Matão, a limusine ferveu. Ferveu. E o primeiro planejamento era uma permuta com a TAM, pra gente ir de Fokker 27, que é um avião feio pra caramba, e balança mais do que liquidificador. A gente ia de Campinas a Araçatuba no domingo de manhã, mas daí melou, parece que o Rolim deixou o Batista ver navios. Era o Rolim na época, tava certinha a permutinha. Aí, bom, só para que vocês não fiquem me cobrando, nós não vamos de avião, mas vamos de limusine. E aí ele fez uma permuta com uma limusine, que era nada mais, nada menos do que um Santana cortado no meio. Aí ele cortou da coluna da frente e depois cortou da coluna de trás para trás, da coluna da frente para frente. E aquele miolo... Ele emendou um miolo de uns 8 metros. Então ficou um Santana de 12 metros de comprimento. Olha ele aí. E tinha uma sala de jogos, assim, para jogar cartas, né? Tinha frigobar, tinha televisão. Nós fomos igual 3 vezes. Estávamos eu, Batista e o Jardim Luiz. Bom, a limusine daqui para lá já ferveu na ida. Ela parece que não gostava de Matão. Não gostava de Matão. Ferveu em Matão na ida, na Washington Luiz. Aí demos um pouco de água lá, ia um pendurado, metade do corpo para fora, pondo água no radiador. E chegamos em Araçatuba. Na volta, engripou de vez, encrencou de vez. E aí, sabe do que nós voltamos, Júlio? Como? Todo mundo dentro de um gol bola, de Matão até aqui em Campinas. Com os 4 pneus carecas. Chegamos... quase 5 da manhã, depois do jogo. Coisas do rádio, né? Dá para escrever um livro, mas é verdade. Ainda bem que foi o Santanão que ferveu, né? Não foi o radiador do Tigrão, né? E tava feio. Mas você não contou direito, Tigrão, quando vocês pararam ali no estádio em Araçatuba, quando o cidadão desceu com aquele peito estufado como se fosse o rei do gado, né, Tigrão? O cidadão é o que viabilizou a permuta. Ele botou um chapéu de boiadeiro e parou aquele carro de 12 metros de comprimento na frente do estádio e começou a juntar gente. Os caras pensaram que era o presidente da federação, pô. E aí, quem que desceu primeiro? Ele. Mas deu uma estufada no peito assim, ficou uma rua para todo mundo e uma rua só para ele, pela perna que ele desceu do carro assim, batendo a perna para todo lado. Mas na volta tivemos que vestir, calçar as sandálias da humildade e de Matão até Campinas viemos de gol bola. Pô, feriado esse foi o famoso dia, Júlio. Você vê que tem muita história. E teve uma festa na SEC, mas festa das grandes, hein? Não era festinha. Peraí. E eu cheguei, a limusine ia passar 5 da manhã, eu cheguei 15 para 5 em casa.
Tigrão? 15 para 4h45 da matina. Foi o famoso dia que eu estacionei o Ômega. Tigrão, peraí. E fui encostar o portão. E daqui a pouco tinha alguma coisa empurrando o meu traseiro contra o portão. Sabe quem era? O Ômega. Foi o famoso dia que eu fui atropelado pelo meu próprio carro. Pelo seu próprio carro. Por isso que te chamam de Batman, né? Porque o carro do Batman anda sozinho, vai de encontro a ele. Quando ele Mas eu esqueci do freio de mão, eu só entrei para pegar a agenda e a limusine já encostou. Muitas emoções estavam reservadas para todos nós naquele domingo. Ô, Júlio, eu vou dar uma tigrada aqui agora, me perdoe, viu, Tigrão? Mas tem uma aqui que estávamos eu, Edmilson Almeida, Giba e CH, voltando de Monte Azul. Lembra dessa aí, CH? A hora que a gente parou para almoçar, tudo bem, lá a comida estava coberta, com aquele véu, aquela coisa toda. Quando a gente foi almoçar, a gente tinha que tocar o porco que estava embaixo da mesa e a galinha que estava sentada ali na mesa, né, CH? Grandes histórias, Marquinhos. Essa também foi emocionante. Tem também do caminhão inflamável, né? Mas outro dia a gente conta. História, hein? Meu Pelo amor de Deus, ó, feriadão. Então aí o bom humor tá tomando conta aqui da nossa equipe. Isso aí. Tem história pra caramba. Daqui a pouco eu volto com o Bandeirantes Esportivo e as mensagens estão chegando, hein? Mande você também sua mensagem de áudio 971021493 971021493. Esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Até já. Quero falar da Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Alabastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes, viu? O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini, gel removedor. A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e estens. Nivela madeiras, a preparação é sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella Tintas. Corbella, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179 é o WhatsApp para você, caso prefira fazer a sua compra. Ou então pelo site corbelatintas.com.br, Corbella com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações.
informações, saiba mais acessando ivisum.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Edu Pinheiro. Uma das vozes mais marcantes na história da Rádio Bandeirantes foi a de Salvador Lombardi Neto. Em 1957, teve início um dos programas de maior audiência e popularidade, A Hora do Trabalhador, que era apresentado das 7 às 8 da manhã e que tinha ingredientes simples: música, poesia, notícias, hora certa, prestação de serviços e utilidade pública. Nesse programa, Lombardi Neto introduziu um dos maiores bordões da história da Rádio Educadora, a PRC9. Hora do Trabalhador, uma hora de alegria para quem sua todo dia. Lombardi Neto também chefiou por muitos anos a equipe de esportes, onde realizou uma verdadeira reformulação, tirando da Rádio Brasil e trazendo para a Rádio Educadora grandes profissionais como Alfredo Orlando, Pereira Neto, José Sidney e Pereira Esmeriz. Lombardi Neto também participava de inaugurações e eventos promovidos pelos clubes da cidade. Também apresentava o famoso desfile de fantasias do Tênis Clube. Era o apresentador oficial dos desfiles de 1º de maio e 7 de setembro. Mas na manhã de 8 de setembro de 1969, Lombardi Neto não se sentiu bem. Foi levado às pressas para a Beneficência Portuguesa e acabou falecendo vítima de um infarto fulminante. Lombardi Neto tinha apenas 39 anos e faleceu em pleno exercício de suas funções na Rádio Educadora. Lombardi Neto também foi chefe do protocolo e arquivo da Câmara Municipal de Campinas. Seu sepultamento foi um dos maiores que Campinas já viu. 2 carros do Corpo de Bombeiros saíram da Beneficência Portuguesa, passaram pela Avenida Francisco Glicério, em frente ao prédio da Rádio Educadora, e no caminho, populares jogaram pétalas de flores e papel picado dos prédios, prestando a última homenagem ao radialista. Seguidas homenagens foram a ele prestadas. Deu nome de 3 ruas. Salvador Lombardi Neto é nome de uma rua em Paulínia, de uma rua em Sumaré e aqui em Campinas é nome de rua na Vila Teixeira. E Salvador Lombardi Neto também é nome de uma praça de esportes no Jardim Olina. E também é nome de uma das praças em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. IG Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias.
Cerveja Budweiser 550ml, 6,69. Energético TNT 269ml, 4,29. Gatorade Sabores 500ml, 3,19. Arroz saboroso 5 quilos, 16,90. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões Alimentação. Confira em iga.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivizum.com ou ligue 19 3728 8700. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bem, e agora quero falar com você que está construindo ou reformando, você que vai trocar o piso da sua casa. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, louças e metais. E sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e tem também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, ali, aquela região pertence ao Jardim Satélite Íris. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. Sábados, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo.
Vamos agora atualizar informações do Guarani, que não teve um bom início de rodada, né, Marquinhos? Falávamos agora há pouco sobre os jogos encerrados. O CSA venceu Vitória por 1-0. O CSA assume a quinta colocação, passa o Guarani, vai a 51, o Guarani tem 49. E o Avaí vence o Brasil por 1-0. De 53 vai para 56 pontos, abre 7 pontos do Guarani por enquanto. Então são dois resultados iniciais que não colaboram aí com o Bugre, que precisa fazer a parte dele na quinta-feira contra o Vasco, Marquinhos. Forma diferente, né, Júlio? A rodada começou ruim para o Guarani, a rodada anterior ajudou a equipe do Guarani. Acho que o jogo do Avaí já era esperado, né? Um resultado absolutamente normal. Agora o que atrapalhou aí foi o resultado do Confiança, né, Júlio? Confiança que acabou ultrapassando a equipe do Guarani, e por isso a vitória diante do Vasco, ela terá que acontecer para que novamente o Guarani recupere a sua contagem, né, a sua numeração diante do Confiança e pelo menos fique ali mais próximo dos 4 melhores da competição. Claro que tudo depende do Guarani. O jogo contra a equipe do Vasco será nesta quinta-feira às 7 horas da noite e a expectativa fica por... Oi? Na onde você falou Confiança, leia-se CSA, né? É verdade, desculpa. CSA tá lá embaixo. Isso, exatamente. Desculpa, perdão, Tigrão. O Confiança tá lá embaixo. O CSA... Não, sabe o que é isso, Tigrão? É o Gleger, que hoje deu uma passada em home, né? E o Gleger deixou lá uma canjiquinha que a Dona Tera preparou. E aí você sabe como é que é, né? Feriador, essa coisa toda, né, Tigrão? Ela não desce a seco, eu sei como é que é. Então aí deu precisar dar uma olhada nas palavras e tal, essa coisa toda. O CSA foi para a quinta colocação com 51, o CRB sexto 51, mas com 2 vitórias a menos, e o Guarani sétimo 49. É isso aí. O Confiança tá lá embaixo. Confiança para mim também, sei não, hein? 31. Mas ainda aquela história, né, Tigrão? Ainda respira, ainda tá no tubo, né? Tá. Quem não tá no tubo é o Brasil. Confiança ainda tá. O Brasil já foi. E o técnico Daniel Paulista vai ser o ausente na partida desta quinta-feira, viu, Júlio? Ele acabou recebendo o 3º cartão na última partida do Guarani, vai cumprir suspensão automática e terá à sua disposição o Thales e o Bruno Sávio, jogadores que não participaram da última rodada, estarão à disposição do técnico do Guarani. Agora, como eu fiz na hora do almoço, viu, Júlio? E agora com a presença do Tigrão, do Gleger, do CH, e até com propriedade, ontem o Tigrão falou, depois do que o Índio conversou com a gente, fazendo uma leitura de toda a situação, embora não seja informação ainda, mas eu tô achando que o esquema será com 3 volantes, o Índio vai para o jogo e o Júnior Todinho sacado da equipe para a partida desta quinta-feira, viu, Júlio Nascimento? E aí, CH, essa possibilidade de jogar aí com 3 volantes, tem a presença do Todinho quinta-feira contra o Vasco da Gama. Atenção, aí daqui a pouco o CH vai comentar aí sobre as possibilidades do Guarani. Oi, Júlio. Agora sim. É aquela pecinha, sabe como é que é, né? Sei sim, CH. 3 volantes contra o Vasco, eu não faria isso. Não é só pela última partida que o Índio foi muito mal. Não tem sentido ele fazer isso. Eu, independente do questionamento de quem quer que seja tecnicamente, jogar com o Índio, não é possível que ele vai fazer isso. E eu não estou desrespeitando o Vasco não, hein? Estou dizendo que é contra aquilo que ele fez até agora. O que ele fez fora de casa foi circunstancial, eu acho. Ele não é o caminho que eu adotaria, não. Eu não sei o que ele vai fazer. Sei como é que está treinamento. Eu só quero lembrar que o Sávio está de volta. E o Thales também. Então a tendência, pelo menos foi assim que aconteceu a maioria das vezes quando um fato parecido com esse aconteceu. Agora, como ele mudou de uma maneira surpreendente na última rodada, pode ser até que ele venha aí com uma situação diferenciada aí. A discussão corrente é em relação ao Todinho, né, Júlio? E pelo amor de Deus, tá todo mundo reclamando com razão do jogador. Mas aí, para você mudar o jeito do time jogar, o Vasco tem um jeito de jogar ofensivo. Ele vem para jogar suas últimas cartas no Brinco de Ouro. O empate não serve para ninguém, nem para o Vasco, nem para o Guarani. É um jogo que vai ser jogo de trocação.
vai ser nervoso, os times vão evidentemente se respeitar, se organizar ou tentar se organizar, né? Levar para campo cada um o seu jeito, a sua maneira de brecar o adversário, mas daí começar o jogo com o Índio, eu sei que ele morre de amores e isso não é uma bobagem o que está sendo colocado, pelo contrário, é uma possibilidade. Mas eu não quero acreditar nisso, Júlio. Eu quero acreditar que o Guarani, de uma maneira inteligente, vai levar a campo uma maneira competitiva para disputar um jogo que ele tem condição de vencer. O Vasco é um time que tem problemas, quando tenta se recompor e se reorganizar durante o jogo, sem a bola ele tem problemas. E é um time também que oscila, né? O trabalho do Diniz começou no meio do caminho, com o carro andando, ele foi lá ajustando, tem a volta do Nenê, que é um cara que pode fazer diferença do jogo, ele é o melhor jogador do time e merece todo o respeito, mas o Nenê não joga sozinho, né? Então o Guarani, se o Guarani tem que se preocupar com o Vasco, eu digo a mesma coisa para o Vasco se preocupar com o Guarani. É um momento de... eu acho que tem mais pressão na cabeça do Vasco do que propriamente do Guarani, porque a campanha do Vasco é pior do que a campanha do Guarani. E o Guarani joga em casa. Eu estou acreditando na força da torcida. Eu tenho certeza que a torcida do Guarani vai se mobilizar para ir no campo no jogo de quinta. Tenho certeza disso. Porque se o Guarani ganhar do Vasco mais do que os 3 pontos, o Guarani vai eliminar o Vasco do campeonato. Você tira um concorrente. E que concorrente, né, Júlio? E que time tradicional. E que peso uma vitória dessa terá na campanha restante para o Guarani. Agora ele vai apresentar o Índio para o jogo? Júlio, eu não quero acreditar nessa possibilidade e eu vou ficar ainda com as minhas convicções. Tem ainda a quarta, um pedaço da quinta-feira, mas eu ainda vou ficar com as minhas convicções que ele não vai de começo utilizar o Índio, Júlio. E aí, Guilherme Zorzin, o que é que você pensa sobre essa possibilidade? Então, Júlio, fazendo uma análise de como foi a partida, até pela vitória, né? Mesmo o Guarani jogando um futebol muito abaixo daquilo que o torcedor espera, eu não sei não se ele vai mudar, viu? Né? Tem aquele velho ditado e o Daniel Paulista tem mostrado muito isso, né? Time que ganha não se mexe. Mesmo achando também que para a característica desse jogo contra o Vasco, por tudo que representa essa partida, eu também não utilizaria esse esquema. Tentaria aí um Bruno Sávio, um Alan Vitor, para tornar esse ataque um pouco mais rápido, né? Ser um pouco mais cirúrgico, botar pressão no time do Vasco. Porque você jogando com 3 volantes, e nós vimos um Guarani totalmente fora das suas características dentro da competição. Acho que é até interessante, né? Você, olha, deu uma estudada aqui no time do Sampaio Correia, vou jogar com 3 volantes, que eu neutralizo uma jogada aqui, outra ali, que eles deixam um espaço por ali e eu vou automaticamente utilizar disso também. Aí tudo bem, aí é claro. Mas, pô, o cara ganha o jogo, né? Da forma com que ganhou. Depois quem vem pra coletiva? O Índio. E falando que não, porque falando em sequência, falando em oportunidade. E o Todinho muito mal. Se nós analisarmos aí, ele não coloca o Alan Vitor de começo. Então, aparentemente, na minha opinião, Júlio, eu acho que ele vem com os 3 volantes. Vem lá com o Bruno Silva, com o Índio fazendo uma marcação ali pelo lado esquerdo e vem com o Rodrigo Andrade. E o Regis fazendo a função lá na frente. Tá aí um ponto que eu acho que o Guarani fica muito estéril nessa transição, nessa armação de jogada. Porque não dá para você... O Regis, na última partida, nós percebemos ele sendo pouco acionado, participando pouco. Por quê? Porque tá jogando de costa. Em alguns momentos o Regis ele não recebe essa bola de frente para tentar uma flutuação, para tentar jogar nas costas dos volantes. Em alguns momentos ele se movimenta, mas ele não tem essa característica. Por isso que ele tem que vir aqui para receber essa bola aí dos volantes e aí sim fazer a transição meio de campo ataque. Mas aí você tem que ter um homem na referência. Aí você tem que ter um ataque com pelo menos 3 homens para jogar dessa forma. Mas vai mudar a plataforma? Vai adiantar o Rodrigo Andrade? Não acredito. Então ele deve vir sim, na minha opinião, com os 3 volantes,
vem lá com a primeira linha, os 3 volantes, o Regis um pouco mais à frente e o Bruno Sávio pelo lado direito e o Júlio César pelo lado esquerdo. Provavelmente vai ser esse o Guarani, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Até porque o Júnior Todinho foi deslocado porque vinha muito mal por dentro. Aí o que fez o Daniel Paulista? Pô, tem a oportunidade, o Bruno Sávio não vai jogar. Ele poderia muito bem ter sacado o Júnior Todinho na última partida, querendo jogar com 3 volantes. Saca o Júnior Todinho e coloca o Alan Vitor aberto. Acabou, teria velocidade. Tanto que a hora que ele fez a substituição, que ele colocou o menino, o Guarani cresceu no jogo, foi lá e cavou o pênalti e o Guarani ganhou. Numa jogada que se iniciou nos pés de Alan Vitor. Né? E numa esticada, sabe de quem, Júlio? Do Índio. Não sei se você se lembra. Quem faz o lançamento pro Alan Vitor foi o Índio. Então acho que por isso tudo, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai jogar assim com os 3 volantes. Repito, hein? Não faria isso, de forma alguma. Entraria com o Bruno Silva, com o Andrade, com o Regis fazendo a articulação que é a posição de origem dele, Bruno Sávio um pouco mais centralizado, Alan Vitor de um lado, Júlio César do outro. Esse seria o meu Guarani para enfrentar o Vasco. Mas eu tenho quase certeza que o Daniel não vai fazer isso. E aí, Tigrão, são possibilidades táticas para o Guarani para enfrentar o Vasco na quinta-feira. O jogo está tomando aí uma importância para o Guarani muito importante, até porque os resultados ajudaram muito na rodada do final de semana, né? Mas esse comecinho, já com o Avaí e o CSA vencendo, os times estão querendo a recuperação. O Guarani precisa continuar colado nesse G4, hein, Tigrão? É isso. Não começou boa a rodada, não. E eu não faria também essa armação com 3 volantes de forma nenhuma. E já foi tudo muito bem fundamentado aí pelos companheiros. Mas eu acrescento o seguinte: o Regis não está com saúde. Quando a gente fala saúde, é esse entre aspas, né? Graças a Deus o jogador está tudo bem com ele. Mas eu digo com ritmo, com velocidade, com arranque, explosão, etc. Para fazer essa função aí. De se apresentar como um falso 9 e de voltar para ser o articulador. Ele rende muito mais vindo de trás, né? Articulando para 3 jogadores à frente dele. E não vindo de trás para ser o condutor, o homem da transição e o terceiro atacante. Ah, mas o Regis é um dos artilheiros do time e os gols que ele marcou sempre foi como uma espécie de terceiro atacante. Mas é circunstancial dentro do jogo. Tem os caras abrindo os espaços, chamando a marcação. Se o Guarani fixar só 2 à frente, seriam o Júlio do lado esquerdo e o Sávio do lado direito, toda hora alguém tem que se infiltrar aí, tem que se meter nesse funil centralizado para brigar com a marcação adversária. Então uma coisa é o Regis vir de trás, tendo 3 preocupando a marcação. É matemático isso. Não é teoria. Eu estou vendo aqui o desenho daquilo que eu estou falando, pô. Uma coisa é ele vir de trás para ser um atacante a mais, tendo 3 à frente dele preocupando a marcação. Outra coisa completamente diferente é ele chegar para ser ele o terceiro. E ele não está com essa mobilidade. Depois que voltou da contusão, o Regis não foi sequer a sombra daquele jogador que ele era antes de ter ficado afastado por esse problema muscular. Então não dá, porque ele pode não só perder a possibilidade de ter um atacante mais contundente, e não seria o Todinho esse cara, não seria o Todinho, e sim o Alan Vitor, empurrando o Bruno Sávio para dentro. Ele faria o Júlio na esquerda, o Alan Vitor na direita, ou ele pode inverter, o Alan Vitor até rende mais do lado esquerdo. Ele pode ter o Alan Vitor na esquerda, puxa o Júlio que rende praticamente a mesma coisa dos 2 lados, do lado direito, e centraliza um bocadinho, empurra um pouquinho para dentro o Bruno Sávio. E o Regis continua sendo esse cara importante, que chega para ser o 4º, e não o terceiro. Mas, cara pálida, qual a diferença entre ser o 4º e o terceiro? A diferença é brutal, pô. Quando você tem 3, você tem 3 preocupando
e atraindo a marcação para que você tenha mais espaço para chegar de trás como quarto. E quando você não tem o terceiro, o seu terceiro virou um volante, quase um zagueiro, aí você tem que abrir esse espaço. Você tem que estar em inferioridade numérica contra a zaga com 4. E você, 4 e mais no mínimo um volante. E você tentando entrar em 3. Então eu não faria isso não, de forma nenhuma. Se fizer e der certo, a gente vai aplaudir e ponto final. E tomara que dê certo, caso ele faça. Mas eu não faria não. Os ouvintes... Tem um ouvinte aqui, Marquinhos, torcedor do Vasco, que ele tá perguntando como Não é Leonardo Baran, não, né, Júlio? Não, isso aí acho que tá lá no Rio por enquanto. Não sei se vem pro jogo. Mas ele perguntou sobre os... Aqui, ó. Admir de Campinas, torço para o Vasco. Como faz para comprar o ingresso para o jogo de quinta? E qual o valor aqui? São as perguntas do Admir. Então segura aí a vinheta, viu, Alexandre? E também Joelson. Os valores dos ingressos são o seguinte, né? O torcedor pode comprá-los através do meubilhete.com. Somente venda online, não existe venda física, não existe venda na bilheteria. Então, meubilhete.com. E só uma dica, viu, Júlio, para as pessoas que acessarem o site, porque eu tive essa preocupação. Esse site meubilhete.com é um site mais voltado assim para os clubes do Rio de Janeiro, né? Então você tem que ir lá numa aba e digitar Guarani e Vasco. Aí vai aparecer Guarani e Vasco da Gama, valores dos ingressos. Então somente pela internet, os valores são para a cabeceira do visitante e também vitalícia, R$100 o preço normal, R$50 a meia entrada. Tobogã e abaixo do tobogã, R$80 o preço normal, R$40 a meia entrada. Mas aí eu tenho que usar a vinheta, hein, Júlio? Na cabeceira, que pertence à torcida do Guarani, os valores são estes. 40 e 20. Se não usar a vinheta, todo mundo no cantão, Júlio. É isso aí, Marquinhos. O Aguinaldo do Proença gostaria de saber do CH se ele continuaria com o Daniel Paulista ano que vem como técnico do Guarani. Eu acho que sim, ele faz um bom trabalho. Ele também tem sido refém das poucas opções que o Guarani tem no seu elenco. Ele se equivoca. Mas a maioria dos treinadores, eles têm... Eu gosto do trabalho dele. Gosto de verdade. Eu discuto, discordo, dou a minha cornetada aqui, mas eu acho que o trabalho dele é bom. Veja só, com toda a limitação que ele tem de elenco, o Guarani está brigando praticamente até o final do campeonato com chances reais. Ficaria assim. Gleger, aqui a pergunta do nosso ouvinte é o Jean Neves. Se entrar com 3 volantes erra feio porque vai chamar o Vasco para cima. Aí será que se tomar um gol cedo, ele vai ter coragem para tirar o Índio ainda no primeiro tempo? Difícil, né, Júlio? Difícil. Eu também concordo, tá? Nós vimos aí a pressão que o Guarani sofreu, mesmo com um jogador a mais, né? Foi pressionado pelo Sampaio Corrêa. E não dá, né? Por isso que e outro detalhe é que o Daniel Paulista, em momento algum da competição, desde quando ele tá aí como técnico do Guarani, ele jogou com essa plataforma. Ele não jogou dessa forma. Então fica mais difícil, né? Fica difícil o encaixe, fica difícil o balanço das linhas. Dificulta muito. Por isso a dificuldade na última partida. E se ele jogar dessa forma, e eu tô acreditando que vai jogar, ele vai ter problema contra o Vasco. Mas aí hoje, né, questionado, a gente discutiu isso na hora do almoço, e alguns me perguntando, Gleger, ele tá entrando com o Índio, mas é para fazer uma marcação específica no Nenê. Aí que ele perde o jogo mesmo. Né? Porque o futebol moderno hoje não permite você fazer marcação individual. Tem que marcar por zona, marcar por setor, né? Faz o balanço, caiu lá, pega, caiu aqui, pega o outro, é assim que funciona. Já imaginou o Índio correndo atrás do Nenê o jogo todo? Então não tem mais isso. Isso aí, se ele fizer isso, aí que ele se compromete ainda mais. Porém, Júlio, eu acho que também concordo com o ouvinte que se ele jogar dessa forma, vai empurrar o Vasco no campo de defesa do Guarani, e não acho que se ele tomar o gol, ele tiraria o Índio ainda no primeiro tempo.
E só falar um negócio que ele é inevitável. Mais um. Essa é a frase do Thanos lá do Vingadores, né? Eu sou inevitável. Mais um gol do... O Cristiano Ronaldo é inevitável, pô. Se ele tá em campo, tem gol. E se ele tá em campo na Liga dos Campeões, tem mais gol ainda. Tá Cristiano salvando... Ronaldo em campo não tem placar em branco, né, Júlio? É isso aí, Marquinhos. Tá salvando o emprego do Ole Solskjaer, que é o técnico do United, 2-2 com a Atalanta. O Regis não aguenta mais esse técnico. Cada hora uma invenção diferente. Manda aqui o Edson Lencioni, que acha que o Alan Al é mais técnico que o Daniel Paulista. É a opinião aqui do Edson, o nosso ouvinte. O Leandro, Ricardo Bueno, atacante, Douglas goleiro, ambos do Juventude. Caso o Guarani mantenha a base para o Campeonato Paulista, cairiam bem nesse time? É a pergunta do Leandro. O Tigrão, o Ricardo Bueno é um jogador muito experiente, né? Inclusive já teve aí na lista do Guarani em alguns momentos. Mas é aqui a sugestão do nosso ouvinte. Os dois jogadores do Juventude, Douglas goleiro e Ricardo Bueno, atacante para o Guarani. Eu não traria. O nosso ouvinte, o certeza que baixou o espírito do Alan Al no Daniel. Muda a plataforma de jogo, que nunca funcionou no Guarani. Caso dê espaço para o Vasco, fará o nome do Nenê e ainda é capaz de colocar o Tiriça do Maxwell. Tiriça é bom, hein? Tiriça do Maxwell para terminar de afundar. É o Gil Gotti do Proença. Lá em Salvador, Tiriça conhecido como Leseira também, né, Júlio? Ô, Júlio. Oi. Eu não sei se os ouvintes, eles adoram sugestões, né? É o segundo jogo que... Como é que chama o goleiro que atuou na Chapecoense ontem? Como é que é o nome dele? Alguém sabe? Vou tentar descobrir aqui. Pergunta pro Gleger aí. O Gleger conhece a posição. O cara pegou ontem, é sensacional. A Chapecoense está indo para a segunda divisão. Olha um goleiro aí para ficar observando. Mas tem mais, tá? Guarani precisa contratar 2 goleiros e um preparador de goleiros. Kehler. Não é só um, não. Kehler é o goleiro. Kehler. Bom goleiro. Goleiro da Chape. Inclusive o goleiro do Corinthians ontem era o Matheus Donelli, né? Não era o Cássio. O Cássio foi bem também. Né, Ju? O Matheus foi muito bem. Ter goleiro faz diferença, né? Mesmo em pontos corridos. E o Guarani, inclusive, pagou muito preço pelas mudanças constantes nos gols, né? Inclusive o Guarani precisa pensar muito bem no planejamento quem será o goleiro em 2022. E faz tempo já isso, né, Júlio? Pra não ficar nesse papo, né, toda temporada. Joga o Rafael Martins, até o Tigrão fez a brincadeira lá. Vai jogar o Gabriel Martins ou o Rafael Mesquita? Que são 2 jogadores próximos. Eu só acho uma coisa... Esse moleque Júlio... da Chapecoense pegou uma barbaridade de ontem e não foi o primeiro jogo, tá? Eu já vi partidas no mesmo nível dele nesse campeonato e a Chapecoense está na situação que está, mas não é por causa dele, não. Poderia estar muito pior, não fossem atuações memoráveis. Ontem ele pegou até pensamento. Eu só nessa história do goleiro aí, dando meu pitaco também, Júlio, o Guarani só não pode fazer, independente do goleiro ser o João, o Zé ou qualquer outro, cometer o mesmo erro que cometeu com o Matheus Cavicchioli, né, Júlio? E o Matheus Cavicchioli, que tá jogando a Série A, ele tá num time que começou meio titubeante e tal, que deu uma encaixada legal lá, e vai permanecer o América, hein? O América já tá deixando a turma para trás. E o Cavicchioli é titular absoluto, bem lembrado, Marquinhos. E aqui não jogou, né? Não jogou, ele ficou... Só ficou no banco, ele foi embora. Não teve jogou nenhuma oportunidade como titular. Eu acho que o que precisa é dar confiança. E olha que o Guarani tem um treinador de goleiro e o diretor executivo, que é o Michel Alves, foi um baita de um goleiro, hein? Conhece demais da posição. Então eu acho que tem que ter ali como é que se diz? Um entrosamento. Um entrosamento para definir aí quem serão os goleiros contratados. Vale ressaltar também que quando contratou o Rafael Martins, eu inclusive, acreditei demais. Vale dizer também, se lembra quando contrataram como é que chama lá o da Inter de Limeira? Pim, né? Rafael Pim. Rafael Pim, que lá na Inter de Limeira lá era o cara
pegou tudo lá naquela final contra o 15 de Piracicaba lá, pegou pênalti, e aí veio pro Guarani e não conseguiu jogar. Todos os jogos que foi muito mal. Mas aí é erro de avaliação, né, Gleger? Você não pode contratar um jogador por apenas uma partida, então, né? Exatamente. Mas e assim, Marquinhos? E você tem que contratar, às vezes é a personalidade do cara. Às vezes é a personalidade do cara, que não aguenta vir para um time do tamanho do Guarani. Por isso que esses nomes citados aí, tem aquele menino do Botafogo também, que tá pegando muito, né? Então, você precisa contratar um goleiro, porque posição de goleiro, né, Júlio, é específica. Ele tem que ser o cara, chegar, olha, esse é o titular e ponto final. Eu me lembro aqui, quando Giovani, Clé, lembra que a gente não sabia quem que era o titular, uma hora jogava um jogo, depois jogava outro, depois... não pode acontecer isso mais. O Guarani precisa ter uma referência no gol. Ser indiscutível. Porque essa posição, na minha modesta opinião, é diferente. Não adianta. E não dá pra você ficar toda hora, né? O cara joga 3, 4 jogos, tem que trocar, bota o outro. Aí vai o outro, beleza. Vai bem, 2, 3 jogos, no quarto já começa a falar, não, tem que voltar aquele outro. Aí não dá. E foi o que aconteceu no Guarani até o momento. Júlio, o que nos conforta é saber que o campeonato está acabando. Se Deus quiser, vai ter uma limpa nesse elenco, a começar pelo técnico e pelo Michel Alves. Boa noite, amigos da Band. A minha opinião, se não trocar o técnico de goleiros, pode trazer o goleiro que for, que não vai funcionar. Silvano Austrália. O Fonseca é meu nome. Cara, não sei se eu concordo aqui com 100% com você, que eu acho que assim, o trabalho do Austrália é questionável. Mas se você traz um goleiro de nome, assim, um experiente, dependente de quem é o preparador de goleiros, você vai ter uma segurança muito maior, né? Eu acho que o grande... acima do problema do preparador de goleiros é que o Guarani não trouxe um goleiro que é unanimidade. Não é, porque o Rafael Martins não é unanimidade, o Gabriel Mesquita não é unanimidade. Quando você traz um goleiro e fala assim, esse é meu titular, independente de quem seja aí o preparador de goleiros, claro que pode mexer no desempenho, essa discussão ela já vai ser diminuída aí, né? Que é o que precisa acontecer no Guarani. Diminuir essa discussão de titularidade. E pra fechar aqui, o Guarani vai vencer por 2-1. Cuidado com o Nenê. O Tigrão é demais. É o Rafael mandando aqui. Resultados ruins pro Guarani. CSE e Avaí vencendo. Leandro de Rezende. Júlio é o Edmilson. Se não conseguir subir, o Guarani terminaria a Série B entre o 5º e o 9º colocado. Isto lhe garante vaga na Copa do Brasil pelo ranking. Olha, Edmilson, vou esperar um pouquinho para falar sobre ranking de Copa do Brasil para não cometer nenhum erro. É muito delicado falar porque o ranking é muito traiçoeiro. Então a gente aborda sobre essa questão do Guarani na Copa do Brasil mais à frente. Pois não, CH? Apesar da minha sugestão avalizada pelo Tigrão aí, do goleiro da Chapecoense, eu acho que o Gleger tem razão. Trocando em miúdos, o Guarani precisa contratar um goleiro que tenha a panca de goleiro. Sabe como é que é ou não? Um cara indiscutível. Um cara que não precisa explicar. Não tem que contar história. Bota o cara no gol, contratamos o Gleger, bota lá que sabe que vai dar conta. Sabe como é que é? Porque essa coisa de goleiro no Guarani já está enchendo o saco e faz muito tempo. Imagina o Guarani com um goleiro confiável nesse campeonato. Quantos pontos que o Guarani tinha no campeonato? Eu tenho certeza absoluta, apesar do momento do menino que está jogando não está comprometendo, mas estou contando desde o primeiro jogo. Se o Guarani tem um goleiro confiável, o Guarani seguramente estaria no G4. Mas seguramente, olha, quiçá, como diria Marcos Luiz, estaria entre o primeiro ou segundo lugar do campeonato. Precisa contratar um goleiro com panca de goleiro, que não precisa ficar explicando. Sabe como é que é, Júlio? Lembrando que boa parte do campeonato o Gabriel Mesquita foi o titular, né, Júlio? Sim, o Rafael Martins começou como titular, ele teve, me ajuda aí, Gleger, Não, foi o Gabriel Mesquita. Não, Lembra que ele veio na transição do ano passado? Na Série B. Quem começou o campeonato foi o Gabriel Mesquita. O Gabriel Mesquita. Mas os primeiros jogos. O Martins não machuca contra o Operário? O Operário é logo no começo do campeonato. Eu acho que o Rafael Martins é quem começa, e aí ele tem aquela lesão que ele é expulso e machuca no treino, e aí o Gabriel Mesquita assume depois. Eu acho que essa é a sequência. Aí depois o Rafael Martins assume. Agora no Campeonato Paulista a minha memória não é boa, não vou lembrar
Talvez no Campeonato Paulista o Gabriel quem tenha começado. E só para fechar aqui, tínhamos um goleiro e foi embora. A questão é que o técnico de goleiros é quem faz a avaliação. Aí concordo. Se o Cavicchioli estava aí e o preparador de goleiros não bateu no peito para falar Alan Al. Não era o Alan Al. Na época do Cavicchioli, era o Carpini. Se ele não bate no peito e fala assim, ó, esse é o goleiro, esse é o cara que tem que jogar. Aí eu concordo que ele tem uma responsabilidade muito grande. Aí nesse caso o ouvinte tem aqui toda a razão do universo. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais do Bugre e volto com você, combinado, Marcos Luiz? Vou saborear aquela canjiquinha, viu, Gleger? Aí sim, hein? Teve isso aí? Teve premiação aí no feriado, isso? Ah, teve, né? Presente aí da dona Terezinha. Ô, Júlio, Guarani Vitória foi qual rodada? Primeira rodada. Então foi Mesquita, ó. Mesquita? Já puxei meus papéis aqui, ó. Tá em ordem isso aí? Tá em ordem. Puxa aí, vai pro próximo jogo. Olha lá, Mesquita. Guarani, Avaí, Guarani. Gabriel Mesquita. Depois, vamos lá. Mas quanto jogo que você faz, né, Gleber? Foi Mesquita. Eu faço todos os jogos aqui, não tem jeito. Foi ele. São muitos jogos. Defesa Civil. São muitos jogos. Defesa Civil foi lá na casa do Edu, hein? São muitos aqui, ó. Já me perdi aqui com meus papéis aqui. A Defesa Civil foi na casa do Edu e diz o seguinte: ou você elimina pelo menos 90% desses papéis do apartamento, ou o dia que pegar fogo aqui, nem com 10 caminhões tanque nós vamos conseguir resolver o problema. Você tá acho que no segundo turno. Corri aqui. Viu? Meu computador, a gente é a velocidade, né? Nós somos companheiros um do outro aqui. Rafael Martins começou o campeonato, a primeira e a segunda rodada, e depois vem o Gabriel Mesquita. Acho que isso aí é do... Você tem razão, Gil. Deve ser da virada do turno, enfim. Você tem razão. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E o... Aê! E o Alexandre colocou aqui, ó, eu vou voltar nesse assunto, hein, porque eu gostei desse assunto. Se eu fosse entrar num assunto polêmico aí, sei que a gente tá no adiantado da hora, mas posso entrar aí, E é polêmico aqui o que o Alexandre colocou, ó, se eu fosse presidente do Guarani, buscaria Igor Vinhas. E mandou aqui. Pois não, Marquinhos? Eu quero entrar no assunto polêmico que foi discussão aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Você também foi buscar informação do outro lado, eu chequei na outra ponta sobre os jogadores Gabriel Menino e Gabriel e o GP, né? A informação que eu tenho, Júlio, e é de uma fonte, eu mandei a mensagem para você viu? Sim. A mensagem que eu recebi é: Gabriel Menino, Guarani tem 20%. Gabriel Pereira, o GP, Guarani tem 30%. Eu mandei uma mensagem hoje para o Departamento de Comunicação do Guarani para pegar a versão do presidente e não obtive resposta ainda, mas o Craque Neto, grande Craque Neto, disse na sexta-feira, entrevistando o Ivan Rocha, que é o empresário do GP, que dos 30% do Guarani, parte desse pressuposto, 30% é do Guarani, do Gabriel Pereira. 20% teria sido repassado ou comprometido ao empresário Roberto Graziano. E o Ivan Rocha inicialmente disse, sim, verdade, Neto. Só que aí no mesmo dia, sexta-feira, ele foi dar uma outra live 2 horas depois, e quando ele foi questionado, é verdade que 20% do GP é do Roberto Graziano, ele disse, não é bem assim, 30% é do Guarani. Então teve uma contradição ali, nesse discurso do próprio empresário do GP, o Carlos Cereto, grande Ceretinho, depois apurando também, ele recebeu essa informação, a mesma do Neto, que 20% seria do Graziano, entrou em contato com o Graziano, que negou, disse que não tem nenhuma participação do GP, que 30% é do Guarani. Então é uma contradição aí, no meio do caminho, eu perguntei ao Guarani a versão do clube, mas por enquanto não obtive resposta, então a gente fica aí com a fonte do Marquinhos, 30% do Guarani, mas o Craque Neto, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aponta que desses 30%, 20% estaria comprometido com o empresário Roberto Graziano. Então é essa situação aí, a gente espera maiores esclarecimentos, porque daqui a pouco, né, Marquinhos, vai ser uma bolada de dinheiro pelo Gabriel Pereira, né? Já o Corinthians vende. E aí o Guarani vai ser interessado nisso, né? Com certeza, né, Júlio? Mas essa é a informação e é de uma pessoa que eu confio muito, né? Envolvendo o Guarani. Maravilha, meu amigo. Até daqui a pouco, Marquinhos. Até já, Júlio. Agora são 7h08. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento
Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo, hoje tem Goiás e Ponte Preta, Série B do Campeonato Brasileiro, o provável Goiás comandado por Glauber Ramos, técnico interino, de Tadeu no gol, Apodi, David Duarte, Reinaldo e Hugo, Rezende, Diego e Luan Dias, Elvis, Aleph Mang e Nicolas. Já a Ponte Preta, provável time com Ivan Quaresma, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Iago Henrique, Marco Júnior e Leonaldi, Fecim, ou Iago, Richard e o Rodrigão. Quem apita o jogo é Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. E quem estará no VAR é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Bandeirantes! Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277.
Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Hortifruti Iga Atacado, recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos com preços muito mais baixos. Alho roxo, somente R$ 1,79 cada 100 gramas. Repolho verde, apenas R$ 1,98 quilo. Banana nanica, somente R$ 2,98 quilo. Limão Tahiti, só R$ 1,98 quilo. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 2 e 3 de novembro. Lojas abertas no feriado somente até às 18 horas. Confira em iga.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vocês sabem que eu adoro uma padoca, né? Porque bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Sobremesas que dão água na boca. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas.
E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Aproveite também o salgado da semana. De 1º a 7 de novembro, saboreie a trouxinha de presunto e queijo por um precinho especial. Novidade para crianças, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera! Vamos de Fala, galera? Solta aí, Alexandre. Boa tarde, Júlio. Wilson de Márcio. Vamos fazer uma análise do Richard. O Kleina diz que ele é um jogador tático. Mas que raio de tática é essa? Que o cara não marca, não sabe passar, não sabe cruzar, não sabe cabecear. Enfim... É um peso morto no time da Ponte Preta. O Kleina teima em ficar com ele no time. Qualquer outro que estiver no lugar dele pode desenvolver essa mesma função e ser mais produtivo. Um abraço, Wilson de Márcio. Meu nome é Jonas Vilas Boas. Queria dar uns sentimentos, né? Para quem liberou o João Vitor da Ponte Preta. E diretoria, pelo amor de Deus. O rapaz está sendo elogiado lá, que é um bom finalizador. E na ponte isso, ninguém viu isso. Então, os sentimentos, gente. Estamos a caminho, né? Vocês sabem do que. Um abraço. Tchau. Boa tarde aí, da Flórida. Estou aqui acompanhando vocês. Eu sou mecânico desde aí de Hortolândia, há mais de 40 anos, mexendo com graxa. E eu estou aqui me derretendo de rir com essa história do Santana emendado em 8, viu? Muito boa. Abraço a vocês todos aí. Boa noite, Júlio. É o Furlan de Vinhedo. Um abraço aí. Ô, velho, nessa imitação sua do Edu, só faltou você falar. Um abraço pro meu amigo Furlan de Vinhedo. E hoje a Macaca ganha 2-0, hein? Um abraço. Boa noite, Júlio. Boa noite para toda a equipe aí. Júlio, esses dias eu mandei uma mensagem aí de texto, só que o Tigrão e o CH não estavam aí, então eu queria que eles repercutissem, que eles analisassem essa questão minha aqui. Machuca um volante do Guarani, entra o Índio. É suspenso um volante, um segundo volante ou um atacante, que nem o Júlio César, ele escala o Índio. Como dizia o saudoso Eli Carlos, ter jogador ruim no elenco, uma hora tem que pôr. Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? O Índio, ele é muito largo pra entrar no time, viu? Pra mim, ele é mais largo do que colar de elefante. É muita sorte pra um jogador só, viu? Aqui é o Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Aê, sempre criativo, Jonas de Jesus. E aí, CH, você foi citado aí pelo nosso colega Jonas de Jesus sobre essa questão do Índio no Guarani. O amor incondicional do professor Daniel Paulista pelo Índio é uma coisa que eu sinceramente, honestamente, não entendo. Um abraço aqui para os nossos ouvintes. O Roberto, o japonês, grande Roberto, o japonês, tá mandando aqui que o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, tem que comprar urgente o passe do Alan Victor. Alan Victor pertence ao Santos. E o Roberto aqui, o japonês, está mandando aqui, o Guarani precisa correr atrás aí dos direitos desse jogador. Ô Tigrão, você foi citado aí também no Jonas, no comentário do Jonas Jesus. Quero falar também sobre o caso, Tigrão? Você vê, ele resumiu bem, né? Machuca um volante, tem um volante suspenso, de repente qualquer jogador ali que não tenha um imediato, aí é improvisado o Índio, e agora existe essa enorme possibilidade, né? Só corroborando com aquilo que ele disse,
de que sem ter ninguém machucado, os 2 volantes titulares estão à disposição, os atacantes estão todos à disposição, e por uma opção agora de mudar o desenho tático, talvez o Índio comece a partida. É realmente algo que não se justifica pelo desempenho do jogador. Não se justifica. E eu concordo com o Jonas. Chama bastante atenção esse detalhe aí, mas é uma preferência do técnico e a gente pode não concordar, como é o caso aqui, mas temos que respeitar. Mais um ouvinte falando. Tem uma história aqui, que uma vez a gente foi assistir o jogo da Ponte na série B do Paulista, lá em Taquaritinga. Nós saímos daqui meia-noite, chegamos lá 6 horas da manhã. Aí nós chegamos na cidade, que esse cara tudo doido, tudo chapado da cabeça. Aí tava tendo uma missa, acho que era umas 7 horas da manhã. Nós entramos dentro da igreja, começamos a cantar o hino da Ponte. As velhinhas ficou tudo com os olhos estatalados, os velhinhos, o padre não sabia o que fazer. E falar pra você, viu, se tiver uma praga pra Ponte Preta, que lá deve ser uma das pragas do Egito pra Ponte, viu? Nós cantamos o hino da Ponte dentro da igreja, lá com os velhinhos, ficou tudo assustado, com aqueles cara com cara de monstrão lá. Alexandre Centro, boa noite pra vocês, viu? Só história boa, gente, só história boa. É isso aí, só história boa. Cuidado, hein? Cuidado com o sagrado aí. Mas foi... Ainda bem que o pessoal teve bom humor nesse caos aí contado pelo nosso ouvinte. Inclusive eles foram daqui lá tomando água benta. É verdade. Mais um ouvinte falando. Ô Júlio, boa noite. Você não acha que treinador expulso não deveria nem treinar o time pro próximo jogo? Porque aí eu acho que o Guarani teria uma grande chance de ganhar do Vasco. Mas com ele treinando, com aquilo que ele apresenta, depois que ele treinou o time uma semana, é 99% de derrota. Você não acha isso? Eu não tenho dúvida, viu? Sinceramente, o que ele apresenta como treino é uma coisa assim lamentável. Tá falando do Daniel Paulista, né? O Júlio, no Guarani, o Igor Vinha seria titular absoluto, não precisaria disputar vaga com ninguém. É o Alexandre do Cambuí que tá mandando aqui. Teve uma discussão recente, o Walter, que estava no Corinthians, hoje está no Cuiabá. O São Paulo queria contratar o Walter, né? Porque estava na reserva do Corinthians, aquela coisa de brigar com o Cássio, não conseguir espaço. A ideia do São Paulo era essa, ó. Se você vier para o São Paulo, não tinha contratado ainda o Thiago Volpi. Você vai ser titular aqui. Então, o que está propondo aqui o Alexandre do Cambuí o Guarani buscar o Igor Vinhas lá na rival Ponte Preta para, de repente, encontrar esse goleiro aí tão desejado para a temporada de 2022. Registrado aqui, viu, Alexandre, a sua mensagem. Mais um ouvinte. Olá, boa tarde a todos. Essa aí que o Tigrão disse das abelhas, eu estava lá. Mas no estádio do Guarani, Palmeiras contra a Ponte Preta. Mas uma cena que eu achei assim grotesca foi Vitória e Ponte Preta. Vitória 2-0 no primeiro tempo. Dacildo Mourão, o árbitro naquela época, desceu aos vestiários. Aí um dos seguranças da Ponte, eu não me lembro quem foi, acho que foi o Cocada, levou uma laranjada para ele. Segundo tempo, Ponte 4, Vitória 2. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, obrigado pela mensagem. Parece que antes dele tomar... Eu tava nesse jogo também, cara, eu tava trabalhando. Parece que antes dele tomar a laranjada, a porta do vestiário da arbitragem já tinha caído em cima dele. Aí foi pênalti. Bom, enfim, né? Do jeito que vinha, a bola entrava no gol do Vitória, a Ponte virou. E a Ponte estava ameaçadíssima de rebaixamento, era a Série A. Isso é 2004, mais ou menos, ou 2005. Estava muito ameaçado e escapou. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio e amigo. É o Batata de Rio Preto. Na época eu morava em Urupês, a 50 quilômetros aqui de São José do Rio Preto. Na época não tinha celular. A Bandeirantes era educadora, né? Tinha acabado de virar Bandeirantes. E o Carlos Batista e o Tigrão apresentavam o programa da tarde. E se eu quisesse ouvir a programação, que de dia não pegava, só pegava à noitezinha.
pelo rádio, pela AM, que aí a AM se transforma, eu tinha um rádio lá grande, de 8 faixas, eu conseguia sintonizar, ó, bem cheio de chiado, e eu conseguia ouvir o programa com uma dificuldade danada. E na época eles fizeram uma promoção de sortear um radinho. E se eu quisesse participar, eu tinha que pegar o telefone fixo e ligar na Bandeirantes. E todos os dias eu ligava para Bandeirantes. E era difícil escutar o programa, porque a AM é sofrível, mas é emocionante. E teve um belo de um dia que eu já estava desanimado e eu falei pro menino que atendeu o telefone: eu não aguento mais ligar e não ganhar esse radinho. E naquele dia teve o sorteio e o Tigrão fez lá o barulhinho lá, né, da roleta, aquele negócio, e o radinho vai pro Batata. Eu agradeço o Tigrão até hoje, que eu tenho o radinho até hoje, mas o Semedinho ficou sabendo dessa história e achou que foi maracutreta. Um abraço, Tigrão. Te adoro, meu irmão. Mas não foi não, pô. Foi no pau da goiaba. Foi só uma coincidência. Eu jamais faria isso daí. É que, pô, uma hora você tenta, uma hora você ganha, né? Mas não foi maracutreta, não. De jeito nenhum. Tive que fechar aqui, perdão pelo vácuo. Cleber Zurizinho é um cara que fala muito baixo, né? Ele fala muito baixo. E aí eu tive que fechar a porta aqui, por isso que deu aí o vazio. Bom, vamos lá com os destaques finais aqui dentro do Bandeirantes Esportiva. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos com o destaque final da Ponte Preta e já estamos acompanhando aqui. Nossa, neste momento saiu um gol, inclusive, né? O gol do Londrina. Camisa 9 dele do Londrina faz 1x0, né, Lupe, contra o Remo. 1x0. O Londrina marca em cima do Remo. Lá no Bainão, Londrina vai vencendo o jogo, resultado muito ruim. O outro jogo, o Brusque vai empatando com o Náutico em 1x1, mas péssimo resultado. A defesa do Remo entregou o gol pro Londrina. Londrina sai da frente lá no Bainão. Resultado ruim para Macaca, que joga hoje às 9h30 da noite contra o Goiás, lá na Serrinha. Ainda um mistério a escalação da Macaca, Júlio. Pois não, Tigrão? Uma informação aí do Náutico? Desculpa, Júlio. O Náutico 2x1 no Brusque. Esse é bom resultado, né? A gente acabou de tirar, nesse momento viramos aqui o jogo. Vamos pro jogo do tava Londrina. 1x1, mas o Náutico fez o segundo. Agora, perfeito. Esse do Londrina é bravo, hein? Esse é ruim demais. Se bem que... A gente vai seguir aqui na gente, né? Maravilha. Se bem que, no caso, por exemplo, fazendo aqui hipoteticamente uma simulação, se mantiver esses dois resultados, vitória do Londrina contra o Remo e a derrota do Brusque, o Brusque entra na zona de rebaixamento com 35, o Londrina vai a 38, se a Ponte vencer o Goiás, ela faz os mesmos 6 pontos de vantagem da zona de rebaixamento, só que ao invés da vantagem para o Londrina, seria vantagem para o Brusque, né? Então, assim, claro que o cenário ideal são 2 tropeços, tanto o Brusque como o Londrina perdendo ou empatando no máximo e a Ponte vencendo. Esse é o cenário ideal para Macaca, que a gente vai falar muito disso daqui a pouco no Concentração também. E agora o destaque final do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Jogadores do Guarani estarão retornando às atividades amanhã. Último trabalho do técnico Daniel Paulista para a partida de quinta-feira, né? Jogo importante contra o Vasco. A expectativa fica por conta da entrada ou não de Índio como titular. E ele, Daniel Paulista, está suspenso pelo 3º cartão. É desfalque. Daniel Cerqueira e Benhur vão dirigir a equipe na partida desta quinta-feira, Júlio. Alô, Itamar. Itamar é do Jardim Olina, da velha guarda da Jovem. Ele está dizendo aqui que a história aí sobre a missa foi em Fernandópolis, que ele estava presente. Ele falou assim, Júlio, eu ia dizer isso, rapaz, foi em Fernandópolis. Até que teve uma invasão, no bom sentido, de muitos pontos pretanos nesse mesmo campeonato em Taquaritinga. Mas a notícia que nós recebemos na época foi em Fernandópolis, exatamente isso. E aí o jogo de volta foi no Moisés Lucarelli, naquele lance curioso, em que o zagueiro do Fernandópolis tentou tirar o Monga do jogo. O Monga era o terror, né, de todos os adversários. Isso aí foi em 89. E aí ele deu uma pancada no Monga por trás para tirar o Monga do jogo. E ele quebrou a perna ao bater no Monga. Ele deu a porrada e quebrou a perna. O zagueiro do Fernandópolis
foi operado na Beneficência Portuguesa em Campinas. No jogo de ida é que teria acontecido esse episódio aí da missa. Bom, vamos aqui com os destaques finais. Carlos Henrique, começa por você, seu destaque final dentro do Bandeirantes Esportiva, CH. Torcer para que seja uma grande partida, bem arbitrada, e vamos ficar aqui até amanhã, né? Porque a jornada de hoje só termina amanhã, que a Ponte tenha sucesso e que os deuses do futebol nesse feriado estejam de plantão, Júlio. Até daqui a pouco. Muito bem. Greg, onde o senhor estava, hein, Greg Zorzinho? Estava ouvindo a sua voz aqui. Eu fui ali tomar um café e ao toalete, né? Porque daqui a pouco estaremos aí no Concentração com o Edu Pinheiro. E eu, como adoro esse programa Concentração, fiz questão de ir um pouquinho antes, né, Júlio? Para que eu possa ficar aqui o tempo todo ao lado do meu grande amigo, do meu parceiro de todas as jornadas, Edu Pinheiro. Ó, tem gol do Brusque, 2-2 contra o Náutico. O Edu vai acompanhando aí os dois jogos. Luizão Seberti marcou. Zagueiro, né, Luizão? Foi à rede. Sempre no elegante gramado do estádio do Brusque, Augusto Bauer. Olha lá, Edu Zaço já chegou, já tá a postos, né? Olha lá, Edu Zaço lá. Ele tá se preparando. É nóis. O Valdemir Gomes não estará no Concentração, né, Tigrão? Então me despeço de você com o seu destaque final, você que abrilhantou aí com várias histórias o nosso Bandeirantes Esportiva. E eu vou continuar brigando com você até a madrugada, que o gol do Roger Guedes foi legal, viu, Tigrão? Eu já tô com outro ângulo aqui, depois eu te mando. Já tô com outro aqui. Aliás, tem mais de 20 ângulos, né? Em cada um o cara tá mais impedido do que no outro. Ah, eu discordo, hein? Um abraço a todos, que os companheiros que continuam aí na transmissão, na jornada, que façam um grande trabalho e que a Ponte possa entender a gravidade do momento e possa ter uma postura de um time que respeita o seu torcedor e o sofrimento do seu torcedor. Daqui a pouco, modo de dizer, claro, 9h30 da noite lá em Goiânia. Um abraço. Maravilha. Bom trabalho a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você. Até amanhã. Na sequência tem Concentração com Edu Pinheiro, depois o jogo da Ponte contra o Goiás, a narração de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Estaremos acompanhando com o Edu Pinheiro cada passo aí da rodada mega movimentada, rodada mega importante para os times de Campinas. E você sabe, aqui na Bandeirantes, você não perde nada na Bezona. Agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e também João Cardoso. Eu, Júlio Nascimento, volto amanhã no Nossa Área às 11h30, mas na sequência você tem Concentração com Sérgio Eduardo Pinheiro. Um abraço! Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Muito boa noite mesmo. Agora 19h39, pulou 19h40, só 21h30 que começa Goiás e Ponte. E vamos tocar essa bola aqui com muito prazer com os amigos aqui da Bandeirantes, pessoal participando pelo WhatsApp. Ponte Goiás e tal, quem narra é amigo Batista. Comentários do CH que neste momento, no cacuete do rádio, está se alimentando de forma alusiva lá na sua Jundiaí. Ao meu lado, o meu grande amigo Greg Zorzin e Antônio Lupe nas reportagens conosco também aqui nos estúdios. Legal que eu sentei aqui, Alexandre Ramiro falou assim, não, você quer, tem 2 intervalos, tá? O programa tem 1h30. Não, tem 2 intervalinhos e tal, tranquilo. Dá pra você respirar tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Jorzinho, como é que você está, Jorzinho? Vi você fazer uma referência carinhosa a mim, muito obrigado. Tudo bem, né, Edu? Estar ao seu lado. O prazer é todo meu. Grande Jorzinho. Eu que tenho que dizer um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado no Concentração. Você viu que eu fiz questão, né, de sair, fui lá tomar o meu café, dar aquela esticada na perna, passar ali ao toalete, pra participar desde o início com você. Obrigado, Jorzinho. Desde o início. É um prazer estar aqui com você, viu, Edu? E um abraço aí a todos os ouvintes ligados aí no Concentração. Muito obrigado. Ô, amigo Lupe, gol do Brusque, rapaz. Você tá bem, Lupe? Tá tudo bem, tranquilo? Tudo bem, Edu. Um abraço pra você, pra todos que acompanham o Concentração. Gol do Brusque. Cabelo bem cortadinho, Sim. sempre muito bem, né? E Zorzinho agora tá com a sua nova cabeleira, tá indo bem também, né, Zorzinho? Vulgo topete agora. Topete, tá ficando bonito. Tá? Ó, valeu. Pô, vindo de você, Edu, com toda a sua elegância, todo o seu penteado aí, tá louco, tá bom demais. A rodada que começou boa pra Ponte, né, Edu? Por enquanto vai ficando ruim, né? Porque o Brusque faz o terceiro gol contra o Náutico e o Londrina ainda vai vencendo o Remo lá no Baenão. O Vitória perdeu hoje à tarde pro CSA em casa. Por enquanto, o único resultado bom pra Ponte. Mas esses 2 jogos que acontecem neste momento vão complicando a situação da Macaca, que ainda entra em campo 9h30 da noite para enfrentar o Goiás. O Gilson Kleina ainda não confirmou a equipe, Moisés está fora, recebeu o 3º cartão amarelo e o Thales não joga porque pertence ao Goiás, está emprestado à Ponte Preta. A questão contratual, por conta da cláusula, impede então o Thales de jogar contra o seu clube que detém os direitos econômicos e federativos. Edu. Deixa eu ver aqui se o Edu tá jogando, rapaz, porque o Brusque, ele marcou 3 gols. Tony, Luizão aquele. Aquele. Marcou e saiu. E Maurício, eu não tô vendo aqui, você que é bom da internet, veja pra mim no Brusque. Se o Edu está jogando. Veja pra você agora. Você é demais. O Edu que é artilheiro da Série A2. Eu não sei se ele tá com a namorada, se ele ganhou uma folga. Série B, né? Série B. Deixa eu ver o que mais aqui, não tô vendo aqui na escalação. Luizão não tá. O Edu não está jogando, hein? Não está jogando. Não está jogando, Edu. O Edu não tá jogando, Edu. O Edu não tá jogando. Olha, e deixa eu ver o que mais aqui. Nós estamos acompanhando o Remo 0, Londrina 1. O jogo é lá em Belém, tá? Esse resultado aqui também não é bom pra Ponte, né? Você falou aí, 1-0. Quem marcou pro Londrina? Deixa eu ver aqui. Zeca. O Zeca. Zeca é a lateral esquerda, aquele que era do Santos? Não. Aquele tá no... Tá no Vasco. Tá no Vasco, é verdade. Zeca, Londrina 1-0. Bom, deixa eu ver como é que tá a classificação da Ponte nesse momento aqui.
Nesse momento aqui, vamos lá, é a Série B. Goiás e Ponte é 21h30. Atenção, hein? Nesse momento, a Londrina está indo para 38. A Ponte também com 38, ambos com 9 vitórias. A Ponte, claro, vai jogar. É no saldo, é. A Ponte tem saldo negativo de 3. Não, no saldo. O Londrina tem um saldo de 9, né? Menos 9. No saldo, por enquanto. Mas se o Londrina fizer um gol. Não tem jeito. No saldo não dá. No saldo ainda não dá, né? Mas de qualquer maneira, um péssimo resultado para a Ponte. E o Brusque, ele 38 pontos, ele tem 2 vitórias a mais que a Ponte. Então o Brusque nesse momento, mesmo número de pontos, repito, mas ultrapassa a Ponte em número de vitórias, 11 contra 9. Agora, e olha que o Brusque ainda perdeu aqueles 3 pontos, hein? Sim, pelo caso de racismo, né? Contra o Celcinho. Londrina, né? O Celcinho do Londrina. Exatamente, um dirigente do Brusque ofendeu o Celcinho na partida entre Brusque e Londrina. Tá, e a Ponte para hoje, você falou que o Moisés não joga? Moisés não joga. Moisés está suspenso pelo 3º cartão amarelo e por isso não fica à disposição do técnico Gilson Kleina. São 3 os candidatos principais: o Fecim, o Niltinho e o Iago, que podem assumir essa vaga no ataque ao lado do Richard e também do Rodrigão. Mas ainda tem algumas outras dúvidas, como por exemplo na zaga, se o Ryan joga ou não joga. O Ryan saiu com câimbras no último jogo, no empate com o Vitória, e tem a situação do Iago Henrique, que também por conta do período curto de uma partida e outra, né, o intervalo menor, ele sentiu bastante o jogo contra a equipe do Vitória e ainda é dúvida. Se ele não tiver condições, provavelmente o André Luiz volta ao time da Ponte Preta no meio-campo. Daqui a pouco, a escalação da Macaca, que deve ser divulgada por volta de 8h30, 8h40 da noite. Bom, há uma dúvida lá, e o Jorginho? Deixa eu ver. Bate na mão do cara do... Tô na mão do cara do Londrina, né? Londrina, mas parece... já segue o jogo. Segue o jogo, né? Segue o jogo. Realmente, o cara da frente tentou tirar. Tirou, lascou e bate no braço do companheiro de trás. Aí, ó, gente, se tudo for pênalti, meu Deus do céu, tudo para. Mas tocou na mão, né? Tocou na mão, é um problema. Pois não, Lupi? O CH tá ok. Mas já, professor, já se alimentou, mas quanta honra tê-lo aqui no Concentração. Grande abraço, boa noite, hein, professor? CH. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem. Eu não sei quem dá informação pra você, mas esse informante, ele tá te derrubando. Eu só saio pra lanchar com a sua autorização. Não, o que é isso? Então não, estou aqui à sua disposição e também a serviço do rádio, Edu. Não, mas por favor, se o amigo ainda não lanchou, que fique à vontade, por favor. Estou muito bem acompanhado aqui no estúdio, assessorado, tendo a grande companhia aqui do Lupe, também do Zorzinho aqui, do Gleger, tá bom? E você, por favor, qualquer detalhe, você, por gentileza, fique à vontade. Mas você está acompanhando o que para a TV aí, CH? Para nos ajudar. Nesse momento eu tô dando uma passada de olhos nos 2 jogos, mas eu tô atento no jogo do Londrina. Tô atento aqui no jogo do Londrina. Mas não acabou, né, Edu? Tem muita coisa para acontecer, né? O jogo tá muito dinâmico. O do Brusque também tá bem emocionante. Mas eu tô aqui ajudando a secar o Londrina, Edu. Precisa. Nessa altura do campeonato, olha... Rodada importante e complicada para a Ponte, viu? Você sabe que... Vocês repararam que até cheguei cedo um pouco aqui, viu, Jorginho? Eu percebi. Nós estamos lidando com as histórias da rádio. Tava ali no aquário ali, gravando. Novembro, aniversário da Bandeirantes, 88 anos, e foi me dada aí essa missão de resgatar um pouco a história, entrevistados e tal. E a gente está conversando com ex-locutores e apresentadores muito queridos na época, né? Eu tive a oportunidade de conversar, Rogério Aquiles está lá em Piracicaba, ele vai dar um depoimento essa semana, foi ele que narrou aqui a final do Brasileiro 78, Guarani campeão, naquele 13 de agosto de 78 lá no Brinco, vai falar de toda a sua emoção, o capitão, como ele é conhecido lá, tá bem, tá lá em Piracicaba, numa rádio web, passou pela Bandeirantes também de São Paulo, teve uma brilhante carreira. E graças à sua generosidade, foi ele que me lançou no rádio em 82, trabalhando na cultura. Eu fui lá, conversar, se tinha uma vaga, não sei o que tem. E aí eu comecei, graças a essa grande força aí do Rogério Aquiles, na época do Álvaro Bosa também.
E a gente tem conversado. Olha, Jaércio Barbosa. Aqui nós temos o Joelcio Cardoso. Ah, não é o parente do Joelcio. Não é o parente. E tem o Jaércio Barbosa. Jaércio. Não sei se você... Jaércio. Jaércio. Mas isso é a década de 70, rapaz. Conversei com ele também, vai dar um depoimento pra gente. O último jogo dele foi naquele Morumbi, aquele gol do Basílio. O Corinthians campeão em 77, estava lá naquele Morumbi lotado. Mas ele tinha um programa aqui que chamava Rota dos Milhões, que era o maior sucesso na época e que se a loteria esportiva era uma mania. Todo mundo tinha vício de jogar na loteria esportiva. E ele, com uma semana de antecedência, era só os domingos esse programa. Ele já projetava o teste do domingo que vinha. Então, os jogos do domingo, no próximo domingo que iriam acontecer, pela sábado e domingo que iam acontecer, ele já dava um relato. Ele chamava o repórter da cidade ou o setorista do clube para falar de como estava a situação. Por exemplo, América do Rio e Joinville. Então, entrava um cara do Rio, falava do Ameriquinha, ligava na rádio Joinville, o cara do Joinville falava como é que estava. Era um programa sensacional. Sensacional. Conversei com mais aqui, gente. Conversei com o Tinini. O Tinini, a parte técnica também vai ser lembrada. O Tinini é um amigo que nós temos, trabalha na Rádio Cidade, é contato há muitos anos, ele vende propaganda. E ele trabalhava aqui na mesa, viu, Alexandre Almeida? Ele que fez a mesa aqui quando a Ponte estava na final de 77 e quando o Guarani estava na final de 78, ele que operou aqui nessas duas transmissões aqui. O Tinini, um grande amigo nosso, espetacular. Estamos atrás aí, outros grandes aí. E tem um ouvinte que tinha aqui a transmissão, sabe de quem? Do narrador, ele faleceu como narrador aqui da Educadora na época, em 88. Ele foi pescar e foi uma fatalidade, acabou falecendo. E o Batista contou a história dele. Ele tinha um gol longo pra caramba. Eu me lembro que uma vez um ouvinte nos mandou uma narração de um jogo do Guarani. Então, se esse ouvinte tiver aí essa narração, se puder entrar em contato com a gente aqui pelo WhatsApp, se eu não estiver aqui, mas o Júlio Nascimento, que está aqui todos os dias, ele passa para mim aqui, para a gente poder ir atrás, para poder mostrar nesse mês de novembro exatamente essa Dionísio Pivato. Dionísio Pivato fez muito sucesso na época e o Batista contou a história dele. Teve um jogo da Ponte contra o Corinthians no Canidé em 88, numa época, aquele 88 que a Ponte, onde ela entrava, ninguém jogava, WO, porque a Ponte lutava na justiça para permanecer, que a Ponte foi rebaixada em 87. Então lutava na justiça em 88 para permanecer, era só WO. E o único time que enfrentou a Ponte foi o Corinthians. E o Batista foi para narrar pela Rádio Central e o Dionísio Pivato aqui pela Educadora, hoje Bandeirantes. E depois do jogo, eles se encontraram aqui em Campinas e parece que jantaram juntos. O Batista contou a história. Então, por isso que eu sei que foi em 88 que aconteceu essa fatalidade. Mas se o ouvinte tiver aí a narrativa do Dionísio Pivato, a gente agradece, viu? Algum material auditivo que vocês tiverem? O Júlio Nascimento informou aqui no nosso canal interno que ele tem essa narração do Dionísio, Edu. Ah, você tem, Júlio? Júlio já me mandou aqui rapidamente. Então vamos incluir, eu combino com você, rapaz. Vamos incluir, vamos detectar que jogo que foi esse e vamos passar aqui no nosso boletim diário aqui no aniversário da Rádio Bandeirantes, tá? E vamos falar de Pereira Neto, né? Amanhã, hoje nós falamos do Lombardi Neto, uma justa homenagem. Lombardi Neto foi um dos maiores nomes desse prefixo. Quem não teve a oportunidade de ouvir a historinha de hoje, ele faleceu em 69, faleceu aos 39 anos e trabalhava aqui na Educadora. Ele foi chefe do esportes e também tinha esse é do seu tempo, hein, João Batista Ribeiro, da Júlio Mesquita. A Hora do Trabalhador. Uma hora de alegria para quem sua todo dia. Esse programa começou em 1957 e foi o maior sucesso. Era simplesinho e tal, tocava música, tinha poesia e tal, utilidade pública, mas na época, né, para os padrões da época, sensacional. E o Tinini me passou aqui o telefone que era aqui, ó. Você quer ver? Na década de 70. Final de 60 e década de 70, o telefone da Educadora, que ficava na Avenida Francisco Glicério. Sabe qual é o número, ô Lupe? Não sei. O telefone da rádio era 95766.
Então os locutores, eles atendiam o telefone, colocavam uma música e anunciavam o número do telefone. Os ouvintes que queriam ouvir uma música, oferecia para quem e tal, e se desse tempo, olha, eu quero ouvir música tal. Aí chega na discoteca pegar o disco. O telefone era 95766. Ou dá um alô, por exemplo, aí o Tinini, ele atendia o telefone, 95766. Brincadeira. Ficava na Glicério, número 957, o edifício Banco do Estado. 957. Era o número do edifício. E o telefone 95766. Acrescentava um 66. Uma coincidência aí que o amigo Tinini acabou me passando aqui da rádio. Mas enfim, são muitas histórias, muitos convidados. E você sabe, Jorginho, que você não é o único goleiro. Pesquisando e mergulhando aqui nos arquivos da rádio. Você não é o único goleiro que trabalhou na história desse prefixo. Eu explico. Que legal. O senhor é o goleiro, o senhor foi revelado pelo Guarani, começou profissionalmente em 97. Certo. Jogou no Corinthians, Cruzeiro, Portuguesa, Vila Nova, não dá pra decorar tudo. Tem Vitória, Náutico. Santa Cruz. Santa Cruz não. Náutico. Cruz, não. Eu falei Guarani, Corinthians, Cruzeiro, Portuguesa. Bragantino, campeão da Série C, você foi. Vitória. Paulista pelo Corinthians. Vitória, Náutico. América Mineiro. E o seguinte, o Rinaldo Ciasca foi um goleiro que chegou na Ponte em 1950. Ele veio lá de São José do Rio Pardo. Tem muito sucesso, jogou quase 10 anos na Ponte, o Ciasca. Pô, que legal. 10 anos jogou. E o Ciasca, ele é muito bom na época, tal, marcou a época. O Ciasca, até apareceu com o goleiro Carlos, ele foi considerado o melhor goleiro da Ponte até então. Era pegador de pênalti e tal. O Ciasca, ele jogava de bigodinho e colocava um monte de brilhantina assim no cabelo, sabe? Ele tinha o fã-clube dele. Opa! Boa pinta. Boa Aliás, pinta. a grande maioria dos goleiros são boa pinta. Tudo boa pinta. E aí, eu lendo a respeito, eu falei, gozado, o Jorginho também tem essa mania de, né, você arrumou seu cabelo e tal, fez implante, ficou legal, né? Você vê que tem alguma coisa a ver. E ele tinha, ele tinha o fã-clube dele. Rinaldo Ciasca tinha, a mulherada adorava Ciasca. Bom, mas ele, durante esse tempo de Ponte, ele ficou muito frustrado porque vários clubes se interessaram por ele, mas a diretoria sempre colocava um empecilho, então não dava certo. Aí quando chegou em 59, o Palmeiras se interessou pelo Ciasca. E aí acabou não indo, enfim. A diretoria da Ponte com o Palmeiras se desentenderam. Ele ficou muito desanimado, com depressão, e perdeu a posição para o Andu. E no mesmo ano de 59, o Ciasca encerrou a carreira. Só que nesse período de Ponte, ele adorava mesmo música clássica. E ele foi comprando disco de vinil, foi comprando, foi estocando. Ele chegou a ter 12 mil discos. Nossa! E ele tinha um conhecimento fantástico por música clássica. O que ele fez? Ele pegou, quando terminou e tal, ele conseguiu um emprego na prefeitura. Ele foi trabalhar no Museu da Imagem do Som, no MIS. Museu da Imagem do Som, que ficaria do lado do Corpo de Bombeiro, Regente Feijó com Ferreira Penteado. E aí, isso no início dos anos 60. E aí ele apresentou um programa aqui na Educadora. Sobre música clássica. Música clássica, fez muito sucesso na época. Esse programa era das 10 às 11h30. Colocava as músicas dele, só não entendia. O disco tudo dele também. Chegava, usava o material todo dele. Colocava os discos do braço, vinha pra rádio e ficava apresentando, né? Que legal. E o Ciasca faleceu em 2000. E aí a família doou todo o acervo para o museu. Para o museu. Olha que legal. E a prefeitura também prestou uma homenagem a ele. Tem uma das salas lá do MIS que tem o nome dele, né? Então foi isso aí. Então você não é. Olha que interessante. Só que o outro departamento. O senhor como comentarista, né? E ele como apresentador de música clássica. Música clássica. Que legal. Mas legal. eu entrei na prefeitura em 91. Você sabe que eu vi o Ciasca fazer a narrativa do 7 de setembro. Não tem aquele sério? Sim. Tem o Palanque. Certo. E eu tava novinho de prefeitura e tal, e eu fui trabalhar mais num desfile também, e ele tava no palanque, assim, das autoridades. É um palanque, sabe como é que palanque 7 de setembro, né? O tablado, tudo rachado, aquele bando de autoridade, e todo mundo se movimentava. Ele tinha uma mesinha que ele tinha lá todo o script para ele narrar. O exército estava passando, ele tinha que narrar. Aqui, tá, nesse momento, se apresentando a Glicério, o 28º BIM, e aquilo tremia tudo, rapaz.
Tremia tudo e os papéis voando assim, saindo da mesa. E o microfone dele também tudo balançando. Ele bravo. O Ciasca era bravo. Mas como era bravo. O Ciasca, rapaz. E aí o papel tudo saía, ele querendo. Aí tinha que desligar o microfone e xingava e saía no... Mas sabe o que é o bom do desfile? É que você fala e ninguém presta atenção. Tá todo mundo olhando lá onde Como é que você faz a locução do desfile? Fica tranquilo, cara. Você vai falando aí, ninguém vai falar pra você. Se você errar também, e principalmente quando o exército tá passando. Porque todo mundo quer ficar... A atenção se volta toda pro desfile, né? É o coqueiricho do desfile. E hoje, Greg, você sabe que o desfile de setembro não teve, né? Não teve o ano passado, por questões óbvias. Mas é o desfile das moças, das mulheres. Hoje o exército, ele tem o seu grupo feminino. Claro. E olha, teve um fotógrafo que ele bateu uma foto, nós estamos em 2021, foi em 2019. Setembro de 2019, quando desceu o exército, o pelotão feminino passando pelo palanque. E teve um fotógrafo que bateu a foto assim, mas pegou por baixo assim a foto, né? As moças de saia... Digamos assim, da altura da cintura para cima não pegou, digamos assim. Certo. E aí a manchete foi o exército de saia, mas tudo sincronizado, moças lindíssimas. Bonito de se ver. Bonito, foi muito legal. Então, é isso aí, lembranças e reminiscências aqui na nossa Educadora Campina. E tem muito mais, hein? Ih, rapaz, novembro promete com grandes depoimentos. Mas vamos lá, gente. Intervalo, Remo 0, Londrina 1. Intervalo, Brusque 3, Náutico 2. Acabou, Brasil de Pelotas 0, Avaí 1. E Vitória 0, CSA 1. Esses dois resultados não foram bons para o Guarani, né? O Avaí, deixa eu ver como é que está aqui a situação. O Avaí, terceiro colocado com 56. O Goiás joga com a ponta em 53, a quarto colocado. O CSA ultrapassou o Guarani com essa vitória. Foi a 51. CRB sexto com 51. Guarani, sétimo colocado com 49. Então, nesse momento, Brusque vai ganhando 3-2, ultrapassou a Ponte em número de vitórias, está com 38 pontos, tem 11 vitórias. A Ponte, 16ª, com 38 e 9 vitórias. O primeiro na zona é o Londrina, com 38, vai ganhando de 1-0. A diferença, aliás, repito, Ponte e Londrina, o mesmo número de pontos, mas no saldo a Ponte ganha aí do Londrina. Bom, meus amigos, é isso aí. Sua expectativa, Zorzinho? Vamos lá. Ponte e Goiás. Logo expectativa boa. Eu tô com uma expectativa boa, apesar da Ponte estar sem seu melhor jogador, digamos assim, né? O Moisés. Mas eu acho que, por tudo que foi apresentado naquela partida contra o Remo, isso que me dá entusiasmo nesse jogo da Ponte, Edu. Porque a Ponte não apresentou um bom futebol contra o Vitória, jogando no Majestoso. Poderia ter vencido. Mas as estratégias de jogo do Gilson, jogando fora de casa, tem dado certo. E esse momento de oscilação aí do Goiás, né? Que acabou mandando o Marcelo Cabo embora. O time tá meio assustado, digamos assim, né? Porque começa a chegar nesse momento decisivo, aí a responsabilidade aumenta, né? A adrenalina aumenta, a confiança tem que estar em dia o negócio. Senão acontece o que está acontecendo com o Goiás aí. E a Ponte tem que se aproveitar desse momento, né? E não tem que ficar olhando para trás, viu, Edu? Brusque, Londrina. Não, faz a parte dela lá e tá tudo certo. Entendeu? A Ponte tem que se livrar de uma vez dessa zona de rebaixamento. Tá aí mais uma oportunidade. Tudo bem que vai enfrentar um time que tem feito uma Série B muito melhor, né? A tabela mostra isso. Mas a gente sabe que tem momentos da competição que os times começam a oscilar. E esse é o momento do Goiás, né? Negativamente falando. Então, eu estou confiante nesse aspecto, de que o Gilson possa escolher uma estratégia legal e possa surpreender. Tem jogado, repito, a Ponte fora de casa tem jogado muito bem. E essa é a expectativa de hoje também, Edu. Lembra quando foi jogar lá em Belém? Que todo mundo, mas o jogo lá é difícil, é duro, que isso, que aquilo. A Ponte foi lá, surpreendeu e ganhou o jogo. E tem que ser com essa mesma mentalidade. É isso que o Gilson tem que falar no vestiário lá, encher os caras de confiança, elevar a autoestima e botar na arena. Dá assim pra Ponte trazer um bom resultado, viu, Edu? E pra você, CH, a sua expectativa 21h30, o Batista narra aqui, Goiás e Ponte.
Deixa eu dar uma informação antes, meu amigo. Você sabe que no jogo Remo e Londrina tá 1-0 pro Londrina fora de casa, né? Eu não sei se você teve a oportunidade, Edu, os companheiros aí, também quem tá nos ouvindo. O gol do Londrina saiu numa pichotada, como diria Gleger Zorzin, de Romércio Zorzin. A bola foi alçada, ele estava sozinho, foi dominar na coxa, deu um passe pro Zeca, centroavante hoje do Londrina, que meteu um petardo e fez 1-0. Negócio horroroso que o tal de Romércio fez na partida. Está no intervalo do jogo, continua aí o Londrina ganhando do Remo 1-0, apesar do goleiro do Londrina, nesse momento, é o melhor homem em campo até agora, fazendo 3 defesas excepcionais. E sobre a minha expectativa, eu estou muito preocupado, Edu. Estou muito preocupado porque o jogo é muito nervoso para os dois times. A Ponte vem de uma sequência não tão boa, não de resultados, mas de desempenho. Eu não gostei do último jogo contra o Vitória. Achei que o time deixou de vibrar, deixou de ter aquela organização e pegada que trouxe a Ponte recuperando no campeonato. Se ela não tiver um foco, uma mentalização, uma tranquilidade para jogar hoje, ela vai perder do Goiás. Então, não pode ser o futebol praticado contra o Vitória. Não pode ser, porque se for, vai perder. Então, é um jogo difícil. Não ter o Moisés, para mim, é um desfalque que não tem substituto. Deve ser o Fecim por ali, espero que ele entre bem, não é? Então, no meu campo, eu manteria os 3, eu não inventaria André Luiz, não sei o que o Gilson vai fazer, talvez ele até venha com o André Luiz, joga com 4 volantes, não sei o que ele vai fazer, de repente mantém os 3, né? Marquinhos, Iago e também o Leonaldo que volte e acrescente o André Luiz, não sei o que ele vai fazer, mas ele, se fosse ele, eu não colocaria o André Luiz e começaria o jogo com o Fecim, o resto eu não mexeria. Jogo complicado. E entendo que, apesar dos resultados, só o Vitória, que perdeu, esse foi bom para a Ponte, e agora nós temos todo o segundo tempo da partida Brusque Náutico, está 3-2 pro Brusque, e o Londrina está ganhando fora de casa, precisa terminar essas 2 partidas e não tem nada definido ainda não. Então, por isso que ainda eu acho que empate é bom negócio para a Ponte, porque é um jogo extremamente complicado fora de casa. Mas a minha expectativa é de muito nervosismo, Edu Pinheiro. Entendi. Exatamente. Grande professor, bem lembrado aí. E, Lupe, quanto é que foi no primeiro turno, hein? Ponte e Goiás. Primeiro turno, a Ponte ganhou de 2-1 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte abriu o placar, depois o Goiás empatou e na sequência a Ponte novamente marcou o segundo. A Ponte venceu no primeiro turno por 2-1. Gol do Rodrigão, primeiro gol do Rodrigão. 5 minutos, gols no segundo tempo, né? Aí, aos 7 minutos, empata o Goiás, gol de Aleph Manga. Ô, Edu, deixa eu chamar um amigo nosso aqui na roda aqui. Convidado especial. Convidado especial, Zé Neves. Grande Zé Neves. Mas prazer inteiro. Dá uma palavra pra gente aí, Zé Neves. Prazer inenarrável estar na companhia de pessoas tão qualificadas para falar de futebol. Pelo amor de Deus. Calma, Zé, ele ficou nervoso. Ao lado de Antônio. Mr. Ribeirão Preto, vocês sabiam ou não? Mr. Ribeirão Preto. Pegou muita mulher em Ribeirão Preto. Hoje tá namorando, tá aí. Zé, palpite pro jogo daqui a pouco, Zé. Estávamos falando sobre isso. Palpite pro jogo daqui a pouco? Macaca e Goiás. Goiás vem numa decente, assim. Goiás vem mal, né? Goiás tá muito mal. Eu não gosto do Goiás. O Goiás vai perder pra Ponte 2-0. 2-0. Lá na Serrinha. Isso aí. E eu vou ganhar uma caixa de cerveja de alguém aí que vai ter que pagar pra mim cerveja porque disse que a Ponte perde. Ô Zé Neves, fala pra gente da sua atuação profissional rapidamente, como é que tá a sua carreira, a retomada aí da... Tá sensacional, tem acompanhado. Você sabe que a gente mencionou você no Educador hoje, Edu? Não, você tá brincando. Teve um cara que falou assim que não gosta de ser chamado de querido. Eu falei, não é possível. A gente chama o Edu Pinheiro de queridão todo dia que a gente vê o Edu. O Edu é um queridaço, cara. Essa ala jovem é sensacional. O Edu, ele fez faculdade pra ser legal, porque é impressionante como esse homem é legal. É verdade. Ele fez curso pra ser legal. Ô Zé, vocês da ala jovem é demais. Quando eu passo nesse corredor, que o nosso estúdio é o último, né? E cada emissora aqui é tudo ala jovem. Acho sensacional o carinho de vocês, viu? E é legal demais ter com vocês como companhia aqui na Band Campinas. Vocês são muito... É a melhor equipe de esportes. Vocês têm uma estante só de troféu da CESP. Vocês são demais. Obrigado. Sua carreira, como é que tá? Graças a Deus tá voltando os shows de stand-up. A pandemia, graças a Deus, tá acabando, né? Graças a Deus. Estamos aí todo mundo vacinado, trabalhando bastante. Estamos retomando os shows. Quem quiser te ver, YouTube... Vai digita no Instagram, lá. Zé Neves Zé. O Instagram tem tudo lá. O Instagram é o... Zé Neves Zé, @Zé Neves Zé.
Zé Neves Zé. Neves Zé, tudo junto. Sensacional. E segue o Edu também lá no Instagram, né? Qual Tem. é o Instagram do Eduzão? @Edu Pinheiro. Aí, ó, beleza. Tchau, gente. Valeu, Zé. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela visita. Valeu. Sensacional. Grande Zé Neves. Olha, a gente falava aqui no primeiro turno, foi 2-1 pra Ponte, não foi fácil não, hein? Gilson Kleina, treneiro da Ponte, Marcelo Cabo, né? Foi a estreia dele. E se não me engano, teve um pênalti de VAR, se não me engano, né? Um toque de braço? Deixa eu ver. Não, o primeiro turno teve VAR, né? Ah, verdade. A Série B. É verdade. Mas não foi é um isso? pênalti. Foi um pênalti que a Ponte marcou, se não me engano. Foi de pênalti. O Camilo bateu, né? Pênalti maroto, Edu. Maroto. Você lembra, CH? Mais ou menos. Muito bem, mais ou menos. Então foi aos 21 do segundo tempo, né? Porque, deixa eu ver aqui, pessimismo geral, a Ponte vai descer, campanha ridícula, todos queriam a saída do presidente e tal. Gilson Kleina, 200 jogos nessa partida, né? E não ficou no banco, né? Não ficou no banco. Ele não ficou no banco. Muito bem, foi expulso na partida anterior. Fabiano Chá. Você tá indo bem, parabéns pela memória, hein? É que eu tenho o papel aqui marcado, é diferente, né? Deixa eu ver, entrou com 3 zagueiros e deixou o Camilo no banco. No primeiro tempo foi 0-0. O Goiás deu um show, dominou, apertou, foi um sufoco danado. E no intervalo o Kleina tirou o zagueiro Ednei e colocou o atacante Richard. E tirou o meia Fecim, que veio do Corinthians, e colocou o Camilo. A Ponte voltou a jogar como vinha, né? É isso aí. E o Richard, hein, gente? Como é que fica a situação? Oi, professor. CH, o Richard aqui, ao ser substituído contra o Vitória, foi vaiado, cara. E a expectativa hoje, se ele for escalado... Primeiro, a situação dele. E segundo, se você é a favor da escalação dele, CH. Jogo fora de casa eu não discuto, não. Ele tecnicamente nunca... Teve um momento aí que ele melhorou. Mas ultimamente ele está judiando da paciência do torcedor da Ponte. Mas como não existe um jogador que você possa ficar discutindo aqui, olha... Por exemplo, como o Guarani tem. O Guarani tem o Alan Vitor no banco de reservas, que é melhor do que os titulares. Só o treinador teimoso que não bota para jogar. Não é o caso da Ponte. Tá mal, Richard? Tá. Precisaria ir para o banco? Sim. Mas vai colocar quem? O Iago para jogar? Que é para mim é um pica-couve gigantesco. O Richard, a expectativa que eu tenho é que de novo ele passe em branco e não faça gol. Mas ele tem uma função tática importante. O Gilson fala muito isso. Eu acabo não discutindo, eu não discuti muito, porque a partir do momento lá atrás, quando a gente questionava mais o Richard, o time começou a engatar uma sequência de vitórias, principalmente no Moisés, a gente deixou o assunto de lado, Edu, porque a essência da situação é a seguinte: o time da Ponte é muito limitado e não vai engatar 10, 12, 13 vitórias nos jogos que você tem um performance bom. Então o questionamento vai acontecer. Não, mas Carlos Henrique, você tá achando normal esse futebol? Claro que não estou achando normal. Mas não adianta eu ficar esperando algo que não vai acontecer. A Ponte só tem uma chance no campeonato. Ela brigar muito, correr o dobro do adversário e marcar direitinho para fazer a pontuação para escapar. Fora isso, é acreditar em duende, em Papai Noel, em coelhinho da Páscoa. Então não adianta você... Então a análise tem que ser em cima, da minha modesta opinião, da realidade dos fatos. Qual é o fato? O fato que o time é fraco. Ele está bem nesse momento dirigido por um cara que está no vestiário e está conduzindo a coisa, por enquanto, de maneira, na minha opinião, inteligente. Agora, vai escapar? Não sei. Eu acho que vai. Eu continuo acreditando que vai, apesar do último jogo ter me deixado com uma pulga atrás da orelha. Eu achei o time muito, muito cabisbaixo. Achei o time muito sem coragem. Você tem que marcar, evidentemente, você tem que ser um time reativo, sim, quando você não tem qualidade técnica, mas precisa minimamente jogar futebol, né? Se for hoje, por exemplo, para praticar o futebol medroso que foi praticado diante do Vitória, vai perder do Goiás. Aí a chapa vai esquentar de vez. Ela já está morna, de morna para quente, até agora. E o Remo continua tentando e continua 1-0 para o Londrina. Então, Edu,
discutir o Richard é uma queda de braço muito interessante. Muito interessante. Põe o Iago todas as vezes que... Cadê o Niltinho? Cadê o Niltinho? Eu não gosto mais de falar muito disso, porque eu quero ser feliz, eu não quero ter razão de nada. Eu quero que o futebol de Campinas vença. Mas eu tinha informação de Portugal que o cara mais machucava do que jogava. O que está acontecendo? Fiquei sozinho nessa lá atrás em janeiro. Falei, ó, o problema é na parte técnica. Esse rapaz aí não consegue jogar, tem problema físico, é o que está acontecendo. Esse era o cara para jogar no lugar do Richard. Se tivesse sequência e se não machucasse do jeito que machuca. Esse era o cara. Tem experiência, sabe jogar futebol. Começou bem, depois machucou. O Iago é um jogador... Olha o torcedor aí agora no programa, Edu, você estava ouvindo, falando do João Vitor, que está no Ituano. O menino que está no Ituano é mais jogador que o Richard. Só que quando jogou aqui, não jogou nada. Jogou menos que o Richard. Então isso acontece toda hora na Ponte. A gente nem sabe por que acontece tanto. Até tem um desconfiômetro, que é a história de um jogador que é apenas ok, e às vezes ele se supera em alguma partida, mas todos são jogadores que é a média do mercado, né? São jogadores medíocres de média, de medianos, né? Então, eu não tiraria o Richard do time. Não tiraria, porque você vai colocar quem? No ataque de 3 você vai tirar 2? Já tem que substituir o Moisés? Não é? Eu sou mais tradicional nesse momento de decisão. Eu não arrisco tanto nas escolhas, não da maneira que o time joga. Então o torcedor está certo, o internauta está certo. Ele merece ir para o banco, não uma condição normal. Se você tivesse um reserva à altura que você confiasse, tinha que tirar do time. Eu, por enquanto, mantenho o jogador. Informação, Edu, tem gol lá em Brusque. O Giancarlo, o chato, empatou o jogo, está 3-3. Bom resultado, hein, Edu? Bom resultado, empata aí, né? 3-3, empata o Náutico. Segundo tempo, Brusque 3, Náutico 3 e continua Remo 0, Londrina 1. Péssimo resultado para a Ponte. Ô Lupe, vamos lá. Eu só quero só dar um detalhe desse assunto do João Vitor, que hoje o Mazola Júnior, né, participou dos donos da bola. Aliás, uma entrevista fantástica com o técnico do Ituano, que inclusive vai disputar a Série B do ano que vem. E ele falou a respeito do João Vitor, né, poder de finalização. Eu também confesso que não entendo porque esse atleta não foi utilizado na Ponte. Ele não jogou uma partida. Ele tem 0 minuto, né, com a camisa da Ponte. Ele foi relacionado um jogo, aquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Se você estiver aí pela final do Troféu do Interior, que a Ponte passou nos pênaltis. Foi o único jogo que ele foi relacionado. Né? Não jogou. O banco já não controla quando não entra. Agora, eu vou contar para você a história do Reinaldo, que está no Goiás. Sim. Ele foi revelado pela Ponte. Se não me engano, a Ponte ainda tem uma pequena porcentagem dele. Eu vou contar a história dele. Eu levantei a história dele, esse negócio de porque é comum. Porque na Ponte, não sei o que tem. Aí chega no outro clube, história. Tem 24 anos o Reinaldo. Tá? É novo? Foi vice-campeão paulista pela Ponte. 2017, jogando os jogos finais como lateral esquerdo. E o próprio Gilson Kleina, que colocou ele, depois acabou afastando. Esse menino voltou para a base. Depois de ter sido vice-campeão paulista em 2017, o Reinaldo, ele voltou para a base. E você estava aqui. Aí a Ponte, no final de 2017, foi para a final do Sub-20. Sim. O Reinaldo, o goleiro Ivan e o Emerson. Eles estavam naquele jogo lá do Pacaembu, na final Palmeiras e Ponte. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras, você estava transmitindo. Eles foram... Você vê que coisa, o cara joga como lateral esquerdo, volta para base, foi vice-campeão, volta para base, é campeão. Aí jogou um pouquinho só em 2018, mas enfim. Ô Lupe, já opina também o Zorzinho. Lembrando, tá 3-3. Brusque e Náutico, o CH já informou, empatou o Náutico, tá 3-3. Tá segundo tempo lá em Belém, Remo 0, Londrina 1. Edu, pergunta pro Lupe, quais jogadores que tem 2 cartões amarelos é o final 92-58, nosso muito obrigado. Vamos lá, Marco Júnior tá pendurado, volante, o atacante João Veras, que nos últimos 2 jogos sequer ficou no banco, o Rafael Santos, lateral esquerdo, tá pendurado, o Locatelli, que dificilmente volta a jogar com a camisa da Ponte, o Fábio Sanches, o Richard e o Iago Henrique. Então, considerando aí os atletas que estão sendo relacionados pelo Kleina, Marco Júnior, Rafael Santos, Fábio Sanches, Richard e Iago Henrique. Boa noite. Alô, Carlos Matozinho de Itatiba. Diz que a Ponte ganha. Aí, seu Edu, macaca safada. Deixa eu ver quem mais aqui. Muito obrigado ao ouvinte. Nome Júlio Oliveira.
Boa noite, Dionísio Pivato faleceu no Rio Atibaia. Eu morava em Souzas. Obrigado, viu? Edmilson Cano, Jardim das Bandeiras. É o Dionísio Pivato, que foi narrador aqui, faleceu em 88, né? Nesse acidente aí, morreu afogado. Edu, Dionísio Pivato tinha muitos bordões. Um era fogo na fudanga. E quando os jogadores adversários eram maldosos, ele falava estilhaço de pinico. Para mim foi o melhor narrador que passou por Campinas. Abraço do Zé, do CDHU. Obrigado, viu, Zé? Do CDHU lá da Padre Anchieta. Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, o pessoal aqui, esse 6836, é o famoso Paulo do Village, né? Não esquece do seu Zé Pilintra, mas de jeito nenhum, hein? O Zé Pilintra já abandonou. Falou que, olha, não adianta me consultar... Porque para consertar, disse Zé para mim lá no Mercadão, tem que trazer o elenco inteiro da Ponte, tem que passar por ele. Mas como isso não é possível, o Zé Pilintra já fechou, né, para 2021. As suas previsões só 2022. Vamos lá, Zorzinho, o que você achou aí do Richard? Na sua opinião, ele joga, tem que ser aproveitado, saiu vaiado, até que ponto mexe com o jogador? O problema é assim, né, Edu? Ele é um atacante, né? A gente percebe que tem muita dificuldade de finalização. Mas o Gilson, ele tem defendido muito a escalação do Richard, justamente por isso. Por isso tudo que acabou dizendo aí o CH, né? Por tudo aquilo que a gente vem discutindo durante a semana. A recomposição, a intensidade do jogador. Né? É um jogador que para a hora que a Ponte perde essa bola, ele tem essa recomposição rápida. Ajuda demais ali o Kevin, né? Que é o titular ali por aquele lado, na lateral. Então, Edu, é assim... Ele querendo ou não, um jogador dentro do esquema implantado pelo Gilson, ele é um jogador importante. Por isso que o Gilson está dando oportunidade. E se nós analisarmos, e aí fica naquela, né? Olha, você tem um jogador um pouco mais decisivo no ataque, porém não tem uma recomposição, porém não tem uma intensidade boa pelo lado, não tem uma volta aqui para fechamento de linha legal. Será que vale a pena arriscar? Para não dar uma sobrecarga lá na lateral? Né? Então, às vezes o Gilson fica nessa dúvida. Né? Pô, se eu trocar, depois eu vou perder esse poder de marcação, vou poder perder um pouco esse poder de recomposição. Então eu acho que é aí que está a dúvida do Gilson Kleina, né? Porque na parte ofensiva a gente vê que ele tem muita dificuldade. Mas é um jogador que participa muito, um jogador que se entrega muito, né? Que luta, e isso nós não podemos negar. Tecnicamente, ele é limitado. Isso já foi visível, né? Nós já percebemos. Mas na entrega, na determinação, na vontade, ele é um dos caras aí que lideram aí esse ranking da Ponte aí. Porque corre o jogo todo. Se entrega mesmo. E esse é o futebol do Richard. Ah, Gleg, mas aí você tá de brincadeira, né? Pô, um atacante que vai ter que ficar correndo e marcando o lateral. Mas se a gente analisar, essa recomposição rápida pelo lado tem ajudado muito o sistema defensivo da Ponte. Isso é inegável. Então é por isso, viu, Edu? Eu acho que ele, assim, eu tentaria dar uma chance aí. Até esse próprio menino aí, esse Iago, né? Tem entrado em alguns jogos. Na última partida eu acho que ele entrou um pouco mais de intensidade ali pelo lado e tal. Demora um pouco na recomposição, mas é um jogador interessante, que o Gilson poderia ir amanhã ou depois dar uma chance. Mas para esse momento, arriscar uma troca, não sei, viu, Edu? Não sei se eu faria também, não. Mas é aquilo que eu digo, né? Tudo o Gilson que treina o time, ele acompanha os treinamentos, ele vê qual que é a evolução. Eu acho que o Richard, ele estagnou no aspecto técnico. Porque começou a receber as oportunidades, começou a evoluir, começou a melhorar. De repente ele parou de crescer o futebol, parou de evoluir. Estagnou naquilo, né? Essa é a minha única preocupação. Porque, olha, no aspecto de entrega, no aspecto de ajudar ali o sistema, de vir na recomposição, Edu, ele é um cara que merece toda a titularidade, né? Mas não é só isso que ganha jogo. Então, Edu, eu acho que o Gilson pensa muito nisso, nesse aspecto defensivo. Pô, será que se eu trocar, tudo bem, posso melhorar ali na frente ali, pouco também, né? Porque a gente sabe que as peças são poucas, a qualidade é pouca,
mas eu vou perder aqui no aspecto defensivo. Então, por isso eu mantenho o Richard. Então, eu acho que eu também, Edu, assim, acompanhando o dia a dia, talvez eu teria a mesma... faria a mesma análise do que o Gilson e o manteria também no time, viu, Edu? Mas é o seguinte, o Richard vai começar e vai fazer um gol, tá certo, Graia? Pronto. Zé Pelita, te ligou aí? Fala de novo aí. Só pra você ter uma ideia, a fase do Richard é tão negra, mas tão negra que eu falei que vai fazer o gol, não saiu no ar. Tava fechado o microfone. Tava fechado o microfone. Eu vou repetir. Mas repete aí. Ele faz um gol hoje. A Ponte ganha o jogo. Marca aí, Lupe, 20-23, gol do Richard. Não sei se vai ganhar, mas ele marca um gol. Eu acho que a Ponte vence hoje com um gol de Rodrigão. Olha, muito obrigado alô Lucila, Jardim Olino, um beijo no seu coração, sempre com a gente. Gustavo Porfírio Xavier de Ribeirão Preto, hoje a Ponte deve tomar cuidado com o Dadá Belmonte, atacante do Goiás, costuma entrar, dar ritmo, bom jogador. Abraço aí o Lupe, tá dado aqui, tá ouvindo aqui. A Ponte tem... ele na Ponte não marcou nenhum gol, né? Mas ele dá trabalho, lá no Goiás fez uns 4. Ele foi responsável por uma situação bem desagradável naquele ano. Se não me engano, foi 2019, né? Que o Gilson... Era o Gilson Kleina, inclusive, o técnico da Ponte. Levou os jogadores todos para a região de Bragança Paulista, né? Uma semana cheia de trabalho. E aí teve um churrasco e aí o Dadá fez uma live e brigou com todos os torcedores da Ponte. Ele ficou conhecido como Dadá da Live Siebert. Bem lembrado, é isso mesmo, né? Olha, no Goiás, que jogou na Ponte, tem Luan Dias, meia... Jogou 2020, a Ponte todo mundo sabe. Tem Arthur, lateral direito. Felipe Bastos, aquele do gol. Contra o Lanús, lá no Pacaembu. E o zagueiro Reinaldo. E um detalhe, o Reinaldo e o Arthur, olha que coisa interessante. Eles estavam no elenco da Ponte, vice-campeão de 2017 com o Gilson Kleina. E foi exatamente o Arthur que se machucou e foi improvisado na lateral esquerda o Reinaldo. Coisa impressionante, interessante. E exatamente ambos estão no Goiás hoje, tá bom? Vamos dar um faturamento aqui. E a Marisa, se eu esquecer da Marisa, viu, Alexandre? Dá um problema. A Má falou que vai ser 1-0. Tá digitando aqui, dizendo que ela comeu, que ela jantou, porque ela janta 3 vezes, vai até de madrugada. A Má não é fácil, não. Tá dizendo que vai ser 1-0 pra Nega Véia. E a gente volta já, 21h30, tem Goiás e Ponte. Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 550ml, 6,69. Energético TNT 269ml, 4,29. Gatorade Sabores 500ml, 3,19. Arroz saboroso 5 quilos, 16,90. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Sensacional! Trabalhos técnicos: Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa. O timaço técnico da Bandeirantes. Antônio Lupe tem gol em Brusque, hein? Estava 3-3. E agora? Agora o Brusque fez o quarto. John Clay. 4-3 pro Brusque lá em Brusque. Resultado ruim pra Ponte, o VAR tá entrando em ação. Sei não, hein? Acho que tava posição legal, Edu. Acho que vai validar o gol. O VAR em ação. O VAR em ação. Ah, e aí, Zorzinho, você viu o gol aí, Zorzinho? Tava impedido ou não? Ele já consultou o VAR ou vai consultar? Não, é impedimento. É, quando é assim, ele tem que esperar a ordem divina. Ah, então... Eu fiquei na dúvida. Confirmou o gol. Confirmou o gol. Confirmou o gol. É isso aí.
Quer dizer, você viu a mancada do árbitro que ele faz? Sai o gol, coloca a bola no centro. Espera, dá no centro. Porque senão fica aquele auê, né? Aquele furdunço. E aí ele confirma lá o nome. Porque se foi o gol que ele agora já sai, o outro nem reclama e segue o jogo. Mas ruim pra marcar, todos os gols, eles são revisados pelo VAR. Todos. Tanto é que quando o árbitro ele põe a bola no centro do gramado, ele pede para esperar um pouquinho, aí o rapaz do VAR fala assim, segue. Aí ele autoriza o andamento do jogo. Você imagina como é que deve ficar a cabine do VAR num lance como esse? Deve ser uma correria, e passa a linha, e pega a linha, e volta a linha, e apita no ouvido do árbitro. Ele fala, espera. Não, pode ir, não, espera. Pode ir. E lá em Belém, Remo e Londrina, quanto é que tá? Tava 1x0. Continua 1x0, né? Pro Londrina. Posso falar de volta, Edu? E o goleiro do Londrina tá numa noite inspiradíssima, né? Pô, rapaz, o Remo tá em cima. Tá pegando tudo. O Remo tá em cima. Tá lotado, hein? Ô, Baianão, como é que tá, Edu? 2 resultados terríveis pra Ponte. Brusque e Londrina estão vencendo. Boa noite, Edu. Jogador Nunes, centroavante, mora aqui em Vinhedo. Ele tá nativo ainda. Furlan de Vinhedo. O Furlan, que Nunes é esse, hein? Jogador Nunes. Que é aquele que jogou no Santo André, não é? Teve uma passagem aqui pelo Guarani. Não é atacante. O atacante. Centroavante. Santo André. Teve uma passagem lá pelo Gama. Ele voltou agora no Santo André. Ele estava disputando a Série D pelo Santo André. Exatamente. Isso, é ele mesmo. Nunes. Obrigado, Furlan. Joguei com o Nunes, ele no Bragantino. Eu lembro dele no jogo na Javari, Guarani e Juventus. Ele jogando pelo Guarani, Nunes. Eu não me lembro. Mas eu lembro dele jogando lá. É um jogo na Javari. Mas Edu! É isso aí. Sim, alguém do além. Será que é o VAR? Atenção, hein? O VAR nosso. Diga lá, CH. Continua a pressão do Remo. Tô acompanhando esse jogo. Tá 1x0 pro Londrina. E acaba de entrar em campo Neto Moura Zorzin. Pra dar aquela cadência no meio campo. Entendeu, Edu? Sim. Exatamente. Deixou um legado aqui na Ponte. Neto Moura. Até hoje o pessoal do Mirassol, né? Lamenta muito a saída aí do Neto Moura. Bom, eu falei aqui do rapaz aqui, deixa eu ver, é o 0833, é o Furlan, né? 0833, cadê o 0833? Boa noite, Edu, tô aqui escutando vocês, esperando uma vitória. Deixa eu ver aqui, não tá abrindo agora aqui. Ih, rapaz, olha. Me chama o VAR. Só porque... Por que quando eu toco aqui trava? Vem pra mim, faça. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu vou abrir aqui a mensagem, eu toco... Olha lá. Travou. Ih, você vai ter que fechar o WhatsApp, Edu. Tem que fechar o WhatsApp. Só fecha o WhatsApp. Rapaz, tem uma dificuldade com coisa... Mas sabe qual que é o Lupe? O Lupe acompanha de vez em quando aqui, mas a hora que o Edu Pinheiro começa, que ele abre o programa, né? Não é bem assim. A ala feminina já começa a mandar mensagem. Ele é queridíssimo, né? Ele é queridíssimo. A Marisa e deixa eu ver, a Marisa e a Lucila... não tem erro. São duas fanzaças nossas aqui. Não, fanzaça é sua. Ô, Edu. Diga lá. A Ponte tá escalada. Opa! Edu, você esqueceu de citar a Podi entre os jogadores do Goiás que jogaram na Ponte. Edson Nogueira, da Vila Industrial. Verdade, obrigado, Edson. Eu falei do Apodi, que eu falei tão rápido assim. A Apodi, todo mundo sabe, né? A Apodi, aliás, o último jogo do Apodi foi contra o Novo Horizontino, na final do interior. E aí ele saiu, né? E foi para o Goiás. Então a Ponte já está escalada. Vamos lá então. Vamos fazer o seguinte, Lupe. O ataque, você vai escalar a Ponte, só que o ataque você vai pular a posição em que joga Richard ou não, tá bom? Você vai pular. Aqui joga Richard ou não? Você vai pular, você vai pro próximo. Ok, tá bom? combinado. A expectativa, o meio de campo também você deixa para depois. Então vamos lá. Ivan Quaresma. Ivan, no gol, confirmado, capitão da Ponte. Ok. 2, Felipe Albuquerque. Já mudou. Tá vendo? Felipe. Eu falei pra você, esqueci de Felipe Albuquerque. E eu informo que a Ponte acabou relatando sobre o Kevin com dores musculares na coxa esquerda. Ele é ausência na partida desta noite. Então, Kevin com dores musculares na coxa esquerda foi vetado pro duelo contra o Goiás. Felipe Albuquerque vai pro jogo. Que número que ele é? Ele é a camisa número 2. Ok. Vamos pra zaga. 27, Fábio Sanches. Sim. E 4, Rayan. É o que esperávamos. Ok. Na lateral esquerda também não tem erro. Meia dúzia, Rafael Santos. Ok. Rafael Santos, meia dúzia. No meio de campo, só fala pra mim se o Marcos Júnior vai jogar. O Marcos Júnior vai com a 15. Com a 15. Segura os outros dois. Tá bom. Na frente é Rodrigão, tá certo ou não? Rodrigão, tá certo. Que número que é? O Rodrigão é o 9. 9.
Tem os tambores rufando, tem, Alexandre, os tambores? 9 é Rodrigão. Rodrigão, 9. Deixa eu ver, Moisés não joga. Atenção, no lugar do Moisés, atenção, os tambores irão rufar, expectativa. Expectativa. Peraí que o pessoal foi buscar a baqueta pra acionar os tambores. É que o rapaz que foi contratado, ele foi no banheiro, mas já vai voltar já. Esse rapaz trabalha muitos anos com a gente, rapaz. Sério? Então vamos lá, Ivan Quaresma, só defesa. Ivan Quaresma no gol. Felipe Albuquerque, lá, chegou. Felipe Albuquerque com a 2, 27 Fábio Sanches, 4 Rayan e meia dúzia Rafael Santos. Agora sim, o meio de campo completo. Atenção, tambor. Meio de campo ou a gente vai pra vaga do Moisés? Vamos pro meio de campo. Meio campo, então vai. Expectativa. 15 Marco Júnior. Marco Júnior, ok. Era previsto. Era previsto. Agora. Vamos lá. 31 Iago Henrique. Senhor Iago Henrique pela segunda vez começando. Atenção, tambor. Expectativa. Atenção, se vem com meia ou será outro volante? Vamos lá. O terceiro homem de meio de campo, quem é? Atenção. 18 Leonaldi. Volta com 3 atacantes. Leonaldi, 3 volantes. Leonaldi. É com E final? Leonaldi com I. Com I. Tá. Vamos lá. Rodrigão, você já falou. Rodrigão tá aqui. Na vaga do Richard, na posição. É o Richard ou é outro? Atenção. Vai. É outro. E atenção, quem será esse outro? Atenção. 71 Iago. 71 Iago, atacante que veio do Campinense, é isso? Veio do Confiança. Iago, tá. Rodrigão, e atenção, no lugar do Moisés. Expectativa, mano. Sim. 7, Niltinho. Muito bem, fantástico, Alexandre Almeida. Repita a ponte. 1 Ivan Quaresma no gol, na direita com a 2 Felipe Albuquerque, na zaga 27 Fábio Sanches, 4 Rayan e com a meia dúzia na lateral esquerda o Rafael Santos. No meio-campo 31 Iago Henrique, 15 Marco Júnior, 18 Leonaldi, no ataque 7 Niltinho, 71 Iago e 9 Rodrigão. No banco é o seguinte, o Igor Vinhas não se sentiu bem, o problema particular não ficou contra o Vitória, né? O último jogo, no banco ficou Luan. Isso. Foi o goleiro reserva. E hoje, o Igor Vinhas, ele teve problemas musculares também, hoje continua fora. Tá fora? O Igor Vinhas não vai pro jogo, vai o 30 Luan. Tá. 3 Ednei. 10 Camilo. Momentinho só Camilo. 14 Lucas Cândido, ok. 17 Richard no banco, hein? Momentinho só, por favor. Richard, ok. 19 Josiel, atacante também. Isso. Espera um pouquinho só, tá o Josiel, ok. 20 Fecim no banco. 45 Thiago Lopes. Já CH opinando, hein? Quem que é? Thiago lá, o zagueiro. O zagueiro volta após um longo período no departamento médico. A última partida dele foi contra o Vasco, no retorno. 2-0 pro time carioca lá no Rio. Thiago Lopes, então. É de Thiago Lopes, né? 45, isso. Tá. Quem mais? 55 Matheus Anjos. Rapaz, um momentinho só. Matheus Anjos. 86 Marcelo Hermes. Lateral esquerdo, Marcelo Hermes. E 95, André Luiz. O André Luiz, tá? O Cleito, zagueiro, foi operado, né? Passou por cirurgia, provavelmente só ano que vem. Vini Locatelli sumiu? Sumiu. João Veras é o terceiro jogo que nem no banco fica. Nem no banco fica. É uma questão aí que a gente vai ter que apurar certinho por quê, se ele tá lesionado ou tem algum outro motivo. E aquele menino lateral esquerdo, Jean Carlos, revelado pela Não foi relacionado à opção técnica. Já faz tempo que não entra. Então vamos lá, se precisar de goleiro, é o Luan, lateral. Quem que tem de lateral? É o Marcelo Hermes, lateral esquerdo. E lateral direito, quem tem no banco aqui? Ninguém. Bom, e aí como é que fica? Se tiver que improvisar? Porque Põe o Marco Júnior na lateral direita, que ele já fez essa função. Inclusive, a primeira partida dele como profissional na Ponte foi contra o Botafogo como lateral direito. Aí vai ter que improvisar. Igual, inclusive, do Leonaldi, né? Exatamente. 1-0. Bom, o zagueiro quem tem? Ednei, quem mais? Ednei e o Thiago Lopes. Lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Volante, tem Lucas Cândido, André Luiz, certo? Certo.
Olha, incrivelmente, a Ponte tem 3 meias no banco. Fecim, Camilo e Matheus Anjos. Exatamente. 3 meias no banco. Fecim, Camilo e Matheus Anjos. De atacante, quem tem? Tem o Josiel. O Richard e Josiel. Não, o Iago vai jogar, né? O Iago vai jogar. Vai jogar. Então tem Josiel no banco e Richard. Exato. Só 2? Sim. Josiel e Richard. Que e o coisa, Camilo, né? Que pode também fazer ali um falso 9. Aí também é outra improvisação. Perfeito. Tá bom. O Goiás tá escalado? Tá escalado sim. Com Tadeu no gol. Um momentinho só. Muito bom goleiro Tadeu. Pera um pouquinho só. Atenção. Tadeu Muito no bom gol. mesmo. Bom mesmo. Na lateral direita, 2, Apodi. Ok. Na zaga, 3, David Duarte. David Duarte, 3. 4, Reinaldo. Reinaldo pela Ponte. E meia dúzia, Hugo. Hugo, meia dúzia. 5, Diego. 5, Diego. O 8 é o Rezende. Isso eu não tenho. Tá, pode seguir. Rezende. E 10, Elvis. 10, Elvis não morreu. 7, Wellington. Wellington. 9, Nicolas. 9, Nicolas. E 11, Luan Dias. 11, Luan Dias. Perfeito. Tá bom. O técnico interino é o Glauber Ramos. Glauber Ramos, exatamente. No lugar do Marcelo Cabo. Tá bom. Vamos lá, professor. Macaca escalada continua, hein? Atenção, Brusque 4, Náutico 3. Brusque 4, Náutico 3. E continua Remo 0, Londrina 1. Londrina se segurando, o Remo em cima. 2 resultados péssimos para a Ponte. E 2 resultados péssimos para o Guarani. Brasil de Pelotas 0, Avaí 1, encerrado já. 1-0 ganhou o Avaí lá em Pelotas. E o CSA ganhou em Salvador do Vitória 1-0. Pois não, CH? Surpreendente, né? O ataque da Ponte. Eu acho que o meu campo é o que eu escolheria para o jogo. Ele mantém o tripé aí, Marcos Júnior, Iago e Léo Naldi. Volta o Léo Naldi. Legal, eu acho que ele está correto na parte da inteligência, no departamento, no compartimento mais importante de um time de futebol. Ele mantém, dá uma sequência e não mexe aí. Na frente, ele tinha um desfalque e um cara que está jogando mal. Essa é a grande surpresa, ele está de volta com o Niltinho, que sabe jogar futebol. Eu até há instantes comentei do Niltinho, que o problema dele não é técnico, é físico. Nunca fica pronto. E o Niltinho é um cara diferente. E ele escolhe... na verdade, o Iago está entrando no lugar do Richard, né? Essa é a grande verdade. O Niltinho no lugar do Moisés. Vale a tentativa, Edu. Mas, repito, é surpreendente. Tem o desfalque na lateral direita, né? O Kevin não joga. Eu acho que o Albuquerque, na parte defensiva, dá conta. E o jogo vai precisar muito disso. Enfim, tá bem escalado. Na zaga, ele traz de volta o Ryan, que era uma dúvida que nós tínhamos, né? Porque ele saiu, foi substituído, a gente não sabia direito qual era o grande problema. De qualquer maneira, pela configuração também do Goiás, a Ponte vai precisar prestar atenção numa série de detalhes do jogo, mas eu considero que o time está bem escalado. Em relação ao Richard, é uma coisa... tem muito a ver com o André Luiz. Mas como, Carlos Henrique? Não tem nada a ver, não é posição... É a sensibilidade do treinador. Ele tirou o André Luiz do time. O André Luiz era titularíssimo dele e tirou do time. E essa partida pode significar que ele deu todas as chances para o Richard e está atendendo a vaia da torcida que está certa. Está tirando um jogador que está mal. E o próximo que se não se coçar é o Rodrigão. Essa é a grande realidade. O ataque da Ponte parou de funcionar. Repito, vale a tentativa. O Rodrigão ele mantém pela experiência. Eu acho que ele está correto. Ele também não tem muito o que fazer. Eu estou vendo também que o Veras não está no banco de reservas, né, Lupe? É outra novidade aí. A não ser que eu não prestei atenção aqui. Não, ele não está no banco, CH. É o terceiro jogo que ele não é relacionado. Então, era só para confirmar. Eu gostei da escalação. Eu acho que vale a... O que vai fazer a diferença do jogo é a atenção e o jeito que a Ponte vai se portar. Né? Atenção, garra, disposição, porque o jogo vai ser muito nervoso, mas tá bem escalada a Ponte, Edu. Muito bem, o Jorginho, Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, que o Kevin teve um problema médico aí, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Marcos Júnior, Iago Henrique e Léo Naldi, são 3 volantes, voltando com 3 volantes, e na frente Iago, Rodrigão e Niltinho, sendo que Richard fica no banco. A minha única... Aliás, assim, ó, a primeira linha ali tem essa questão do Kevin, né? Mas eu acho que para esse jogo, né, o Albuquerque, ele é um pouco mais defensivo.
Então dá para você segurar ali a primeira linha ali, libera um pouco mais o Rafael. Até para se o Gilson tiver uma estratégia para surpreender, tava todo mundo falando, né? Pô, tem que fortalecer lá o lado esquerdo, porque o Apodi vem aí. Mas se fosse eu, o Gilson Kleina, eu botaria era pressão lá nas costas do Apodi. E o Rafael tem feito muito bem isso, né? Então o que acontece? Você adianta um pouco mais o Rafael, né, para jogar um pouco mais, para pegar o Apodi lá em cima e para tentar usar as costas do Apodi, que deixa muito esse buraco ali no lado do campo, e aí traz o Albuquerque aqui para fechar essa linha de 3, fazer o homem da sobra, né? O Ryan joga muito bem ali pelo lado esquerdo, então acho que tá bem escalada essa primeira linha da Ponte, até pelas alternativas de jogo. O meio de campo é isso mesmo. Agora, Edu, a minha única preocupação, nem muito com o Iago, tá? Porque eu tava dizendo que o Iago tem entrado bem, tem feito bons jogos, né? Agora, a minha única preocupação é o Niltinho. Que ele é bom jogador, mas nas últimas partidas aí passou, né? Totalmente despercebido, mal. Teve um jogo aí, agora não me recordo qual foi, ele de titular não fez absolutamente nada, né? Porque falta ritmo, né? Ele não consegue ter uma sequência, machuca demais. E olha, e o Gilson, nos últimos jogos aí, nessa arrancada da Ponte aí, o Gilson tem feito boas escolhas, né? E para ele ter escalado o Niltinho, deve estar arrebentando nos treinos, deve estar indo muito bem. A minha única preocupação é essa, tá? A minha única preocupação é essa aí do Niltinho, que vai jogar lá no setor lá do Apodi, que pode ser explorado, como eu estava dizendo agora, né? E vamos ver o que apresenta o Niltinho. Na minha opinião, tá bem escalado também, acho que é isso mesmo. E o Gilson tentando surpreender esse time do Goiás, com uma estratégia um pouco mais, com um pouco diferente daquela usada, né? Mas eu gosto desse meio de campo com 3 volantes, com esses 3 volantes, né? Porque deu muito certo, principalmente naquele jogo lá contra o Remo. Tomara que dê certo, Edu. Na minha opinião, tá bem escalada também. A única preocupação minha é no desempenho do Niltinho. No resto, tá tudo ok. É o teu negócio, né? Londrina ganhou do Confiança em Aracaju e está ganhando do Remo em Belém. São 2 vitórias seguidas fora de casa, mas dá um enorme perigoso, né? O Londrina realmente vai escapando. Ainda continua, né? Deixa eu ver aqui, na classificação hoje, deixa eu ver, o Londrina... É só um detalhe, Edu. Pelo saldo, né? E o Remo perdeu para a Ponte em casa, ganhou do Cruzeiro fora e perde em casa novamente para o Londrina. Esse campeonato não tem... Você sabe que é completamente irregular. É irregular. Quem que é o machão da Série B mesmo, que vitórias seguidas e tal, é um perde e ganha tremendo. Tremendo, viu? Deixa eu ver aqui o 0411. Fala, Edu, a equipe... Boa noite, é o Marcelo Gebim. Ô, Marcelo Gebim aqui da Vila Aeroporto. Se fosse fácil, não seria a Ponte Preta, eu acredito, né? Ou como diz o comendador, né? Lá da avenida ali, como é que ele fala? Se não for assim, não é Ponte Preta. Não tem jeito, né, Marcelo Gebim? Se não for assim, não é Ponte Preta, viu? No mês do seu aniversário, parabéns à PRC9 e Rádio Bandeirantes. Campinas, a veterana voz do futebol campineiro. Um abraço, Edu. Roberto Jardim Chapadão, vendendo um slogan aqui, hein, Robertão? A veterana voz do futebol campineiro. Mas é verdade mesmo, foi a primeira emissora. Parabéns, gostei do slogan, hein? A veterana voz do futebol campineiro. Sensacional! Ô, Alexandre, uma salva de palmas ao Roberto do Chapadão, hein? Eu acho que essa o Batistão vai votar depois, hein? Atenção, a veterana voz do futebol campineiro. Mas é o seguinte, mas dentro que a coisa aqui é muito provinciana e tal, a veterana voz, como a Ponte era chamada de veterana, já o pessoal do Guarani já não vai gostar. Um abraço, viu, Robertão? Edu, o Remo está entregando o jogo pro Londrina. E o Náutico também. Assinado o senhor Wilson de Márcio, de Maringá. Saudações pontepretanas. Fica bravo comigo. Sabe o que é, Wilson? É muito corrido aqui, né? Quando o Batista tá narrando, ou enfim, o Boris, a narração, no giro do placar eu falo o nome da pessoa só e o bairro. Porque a pessoa descreve, a gente respeita muito, o torcedor, o sofrimento, a alegria, fala, mas não dá pra gente ficar lendo, evidentemente que não dá. Mas o nomezinho registra você, é participação aqui certeira, queira durante a concentração, jornada e nos programas nossos também aqui, tanto no almoço quanto da tarde. Tá bom, Wilson? Wilson de Marangá, aquele abraço, viu? Digitando
O 0363, Richard saiu, milagre, a Ponte Preta ganha hoje. Matozinho, Carlos Matozinho. Que cidade que é mesmo? Seu Itatiba, né? Segura, Matozinho, sempre participando também, tá? É isso aí. Olha, deixa eu só falar aqui a historinha, viu? Porque no elenco do Goiás, nós temos aqui esse menino Reinaldo, aí titularíssimo, esse zagueiro Reinaldo. É o seguinte, o Reinaldo, viu, Lupe, ele disputou a Copa São Paulo 2017, o técnico da Ponte era o Leandro Zago. Sub-17, muito bom esse Leandro Zago aqui, acabou saindo, bom, mas enfim. Aí a Ponte foi eliminada pelo Batatais na Copa São Paulo 2017, foi 1-1 e saiu nos pênaltis o Batatais. Sim, exatamente, foi finalista da Copa São Paulo 2017. E o destaque na Copa São Paulo foi o atacante Yuri, que fez 9 gols, tá? Bom, jogou o Emerson também na Copa São Paulo. Aí quando chegou em janeiro, final de janeiro, a Ponte fez um amistoso no Allianz Parque contra o Palmeiras. Esse jogo foi 1-1. O gol da Ponte foi do atacante Ramon, de pênalti, que veio do Brasil de Pelotas. E o Reinaldo entrou. O técnico da Ponte era o Felipe Moreira. Ele entrou no segundo tempo o Reinaldo, zagueiro. Esse zagueirão que hoje é titular ali no Goiás, tá? Aí começou o Paulistão, o Felipe Moreira era o técnico da Ponte. O Reinaldo jogou de lateral esquerdo no jogo contra o São Bernardo, aqui no Majestoso. Felipe Moreira colocou o Reinaldo para jogar na lateral esquerda, por quê? Porque o Arthur se machucou. E repito, Arthur e Reinaldo hoje estão no Goiás. Olha que coincidência. O Breno Lopes era outra opção também, mas também estava machucado. Bom, aí passou o campeonato, teve aquele jogo, aí o Gilson Kleina voltou para a Ponte, Lupe, e teve aquele jogo lá em Sorocaba, que esse menino Yuri fez o gol da vitória, foi o retorno do Gilson Kleina, né? E a Ponte caminhando para a final do Paulistão. Foi o jogo do Batista na cabine, né? Filma, Giba! Exatamente. Foi quando os torcedores do São Bento invadiram a cabine lá, foi aquela confusão. Lembra que jogou o Batistão? Foi a volta do Gilson Kleina. Bom, aí o que aconteceu? Ainda na fase de classificação, teve um jogo aqui, Ponte Palmeiras. A Ponte ganhou 1-0 com o do William Potker de pênalti. E o Reinaldo jogou de lateral esquerdo também, tá? Ele entrou no intervalo porque o Jefferson se machucou. O Jefferson era lateral direito, jogava também na esquerda, se machucou e entrou o Reinaldo para jogar de lateral. Bom, aqui segue o jogo. Bom, aí o que aconteceu? Aí começou um mata-mata. A Ponte se classificou, quartas de final, teve jogo contra o Santos aqui também no Majestoso. E a Ponte ganhou de 1-0, o gol de William Potker marcou também. E o Reinaldo jogou o tempo todo de lateral esquerdo. E foi nessa partida que o Renato Cajá estreou retornando para a Ponte, sua quarta passagem. Aí teve o jogo da volta, aliás, teve o jogo na sequência pela Sul-Americana. A Ponte 2017 disputou a Sul-Americana pela terceira vez. Teve um jogo no Majestoso contra o Ginásio Esgrima, da Argentina. O Reinaldo jogou de lateral esquerdo o tempo todo, foi 0-0. Depois que terminou o Paulistão, que a Ponte foi para La Plata, o jogo foi 1-1. Gol do Elton, volante, e a Ponte se classificou e pegou na sequência o Sol da América. Você já estava aqui, o senhor? Não. O Sol da América, você não estava. Foi quem? O Vinícius Bueno. Vinícius Bueno, é isso mesmo, ele foi pro Paraguai depois. Bom, mas enfim, vamos Paulistão aqui, vamos focar aqui no Paulistão. Primeiro jogo aqui, mata-mata, Ponte 1-0, gol do William Potker. Aí teve o jogo da volta no Pacaembu. E aí o Santos ganhou de 1-0, devolveu o gol do David Braz, bola na trave, um sufoco danado, a Macaca se segurou no 1-0. E aí foi para os pênaltis. E a Ponte eliminou nos pênaltis 5-4. E o Reinaldo nessa partida Pacaembu também jogou de lateral esquerdo o tempo todo. Aí veio a semifinal. Primeiro jogo contra o Palmeiras aqui, aquele 16 de abril de 2017, o melhor primeiro tempo da Ponte dos últimos tempos. A Ponte fez 3-0 e o Jefferson marcou o terceiro a 33 minutos. O Potker fez 1-0 com 40 segundos. O Luca, que veio do Corinthians, fez 2-0 a 7 minutos. E o Jefferson fez 3-0 aos 33 do primeiro tempo. E o Reinaldo jogou de lateral esquerdo o tempo todo essa partida aqui. Só que nesse jogo, o Reinaldo levou o terceiro amarelo. E o jogo da volta no Allianz Parque, que o Palmeiras ganhou de 1-0, ele não jogou. Mas no saldo, a Ponte acabou se classificando. 3-0 aqui, 1-0 Palmeiras lá. Aí a Ponte foi para a final. E aí naquele 30 de abril, 3-0 Corinthians aqui, que o menino Rodriguinho jogou demais, fez 2 gols. O que aconteceu? O Gilson Kleina era o técnico e o Reinaldo começou jogando de lateral esquerdo aquele jogo.
Só que no intervalo, o Kleina sacou o Reinaldo, né? 3-0 o Corinthians, estava 1-0 pro Corinthians no intervalo. E saiu o Reinaldo, tá? E entrou exatamente o Arthur, que retomou a posição, tá? E aí o jogo da volta foi 1-1, e o Corinthians campeão paulista, e o Reinaldo, depois dessa partida, ele voltou para a base. Ele voltou para a base da Ponte, e no final de 2017, ele acabou sendo vice-campeão do Sub-17, tá? Aí em 2018, o Kleina não estava mais, ele voltou, ficou 9 jogos, e aí ele saiu, foi pro Tombense, aí ele ficou o tempo todo, 2018, mas só 9 jogos. Aí em janeiro de 2019, o Reinaldo foi para Tombense, depois pro Juventude, aí foi para Portugal, no Morense, hoje ele está no Goiás, tá? É isso aí. Bom, e acabou, Jorginho, Brusque ganhou, e o Remo e o Londrina também. Acabou. Olha, rapaz, 2 resultados, Brusque 4, Náutico 3... Remo 0, Londrina 1. Vamos aqui à classificação, situação da Ponte nesse momento. Atenção. Então é o seguinte, olha. Começando aqui, o Cruzeiro é o 14º com 40. 15º Brusque com 38 e 11 vitórias. A Ponte é 16ª com 38 também, mas tem 2 vitórias a menos. 9 vitórias contra quantas vitórias do Brusque? 11. Em 17º, primeiro da zona, Londrina, também com 38 pontos, mas o Londrina, ele tem um saldo negativo de 9. 9 vitórias também. A Ponte tem 9 vitórias, Londrina 9. Saldo negativo de 11. 11. E a Macaca 3. Negativo 3. Então, no saldo, tranquilamente, a Ponte ganha do Londrina. Nesse momento, a Ponte é 16ª, hein? É o primeiro fora da zona e o Londrina é o primeiro dentro da zona. Olha só, separando só o saldo é que coloca o Londrina na zona. O Vitória perdeu hoje, tem 33, Confiança tem 31 e o Brasil de Pelotas perdeu hoje, tem 23. Lembrando que à tarde tivemos Brasil 0, Avaí 1 e Vitória 0, CSA 1. Então, Jorginho, a Macaca vai ter que, né? Olha, tem que ganhar o jogo, né? Tem que ganhar o jogo. Os resultados foram péssimos. Já estão sabendo, muita pressão. Exatamente. Acho que o importante, eu sempre digo isso, não adianta ficar olhando para trás. Tem que, jogo a jogo, é uma decisão para a Ponte e precisa ganhar. Precisa jogar para vencer. Precisa jogar para ganhar o jogo. Se conseguir um empate, legal, tá tudo certo, né? Mas o resultado hoje para a Ponte é vitória, Edu. Meus amigos, vamos encerrar aqui, 21 horas pontualmente. Ele já chegou, hein? Ele vai narrar aqui. Goiás e Ponte já começa 21h30. E nós estamos encerrando o nosso Concentração Bandeirantes. Continue participando. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. E na sequência, vem aí o amigo Batista já. Goiás e Ponte. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Jornada Bandeirantes.